Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Ascensão da Legião de Mortos-Vivos Parte 11. Capítulo 112. Atrás das linhas inimigas. Ascensão da Legião Morta-Viva. Livro de habilidades chamado do Caos, lendário. Invoque o poder do caos para invocar um meteorito caindo em uma área de 50x 50 metros, causando 50.000 de dano ao fixo. Recarga 72 horas. O dano aumenta com IN em uma proporção de 10% para cada 100 int. Isso não está um pouco quebrado? 3 milhões de CP? Uma habilidade lendária e comandante da fortaleza? Samel ouviu as palavras de Dave e sorriu dizendo, você merece muito mais, os mortos-vivos reconhecem o valor deles e você mostrou grande inteligência e habilidade. O propósito de Lord Dagla ao capturar esta área era apenas afirmar o domínio dos mortos-vivos no submundo, e vendo que você os ajudou imensamente, ele decidiu renunciar aos direitos de comando da fortaleza para você. Mas eu sou apenas um capitão morto-vivo, e minha força não é muita, a fortaleza não estaria em melhores mãos se fosse dada a um cavaleiro abissal? Durraza, que ouviu a pergunta de Dave, aproximou-se e disse a Dave, esta é a sua recompensa, jovem morto-vivo. Mesmo que você não seja forte o suficiente, o Sr. Dagla encarregou Galé e Yor de serem seus braços direitos. Eles o ajudarão a cuidar da logística e do comando militar da fortaleza, e eles fornecerão seus subordinados. A Legião de Mortos-Vivos também enviará uma parte de seu exército para ajudar a fortaleza se os demônios tentarem assumir o controle novamente. Portanto, não deve haver um problema com você comandando a fortaleza. Dave então acenou com a cabeça ao se lembrar da força dos dois poderosos cavaleiros do juízo final. E sob cada um deles estão mais de 100.000 mortos-vivos. A fortaleza estará mais do que garantida agora. Uma fenda vertical se abriu no céu acima da fortaleza vermelha e mãos enormes agarraram a fenda e a abriram, deixando uma criatura enorme emergir de dentro dela. Drama! Gritou Dave agradavelmente ao ver o grandalhão aparecendo no meio do exército de mortos-vivos. Jovens mortos-vivos, nos encontramos novamente. Samel olhou para a criatura gigante e disse com um olhar questionador. O que traz você aqui, Drama? Meu rei me pediu para cuidar do nosso pequeno herói. Então ficarei aqui por algum tempo. Durraza sorriu quando disse. O rei tem grande consideração por você, Kisentebra. Tudo bem, deve ser aqui que partiremos. Lord Dagla retornou ao reino dos mortos. E eu o seguirei em breve, Galé e Yor irão protegê-lo contra os humanos vivos se eles procurarem problemas com você, mas não vão ajudar quando você tentar se temperar contra monstros ou procurar propositalmente conflito com outros humanos. Durraza. Dave sorriu quando uma ideia ousada lhe veio à mente. Galé, Yor, tenho algumas coisas nas quais preciso de sua ajuda. Disse Dave. Ao seu serviço, disse Yor enquanto seguia Dave enquanto Galé o seguia silenciosamente. Dave usou a opção de ligação e ligou para Lon Arrow. Ei Lon, onde você está agora? Ei, Dave, estou em uma casa de leilões agora, preciso atualizar minha armadura. Qual cidade e qual reino? David perguntou. O reino ocidental na capital. A capital dos devastadores, Dave sorriu. Tudo bem, fique aí e espere por mim. Tenho algo para você. Lon Arrow ficou surpreso e disse. Os jogadores irão atacar você à primeira vista se você vier aqui. Não acho que eles terão poder para fazer isso, disse Dave. O que você quiser, cara, disse Lon ao desligar. Tudo bem, pessoal, vamos sair, disse Dave ao abrir o portão de teletransporte. Dave escolheu o destino e apareceu no meio de uma cidade movimentada. Casas e lojas construídas em tijolo e pedra estavam por todo lugar onde Dave surgiu. Jogadores e NPCs andavam por toda parte cuidando principalmente de seus negócios. Mas quando notaram o olhar conspícuo dos 3 mortos-vivos aparecendo no meio da praça, muitos jogadores ficaram boquiabertos de surpresa. Isso é um evento? Um jogador perguntou. Acho que não, olhe os nomes deles, disse outro enquanto inspecionavam o trio que acabará de aparecer. Esse aqui Kisentebra. Ele não capturou uma raid zone recentemente. Muitas discussões surgiram com o aparecimento dos 3 mortos-vivos, mas Dave não lhes deu atenção enquanto se movia em direção à casa de leilões que ficava perto do portão de teletransporte. Alguns jogadores até queriam atacar Dave ao se lembrarem da recompensa e da recompensa por matá-lo, abrir o Dead Helm e também receber $1 milhão das 3 super guildas. O primeiro jogador azarado foi um mestre espadachim de nível 200 e antes que pudesse acertar um golpe, ele foi atingido voando com um golpe da espada de Yor, enviando-o instantaneamente para reaparecer. Os jogadores não podem atacar jogadores em vilas e cidades, mas Dave e seus companheiros são monstros, então não há penalidade. No entanto, com a ajuda dos 2 cavaleiros do juízo final, não havia nenhuma chance de qualquer jogador ameaçar a vida de Dave. Quando o resto dos jogadores viram a cena, ninguém se atreveu a atacá-lo e muitos deles o seguiram para ver o que ele estava fazendo. Um jogador que pertencia à cena do Devastador o chamou de guilda e informou que Kisentebra estava na casa de leilões. Quando Dave entrou na casa de leilões, os guardas NPC na entrada ficaram brancos como cinzas e não ousaram ficar no caminho. Dave não se importou com eles e entrou na luxuosa casa de leilões. Tinha piso de madeira e vários estandes organizados onde NPCs trabalhavam diligentemente ajudando os jogadores em seus pedidos. Quero dizer, Senhor Esquelético, Flecha Solitária quase soletrou o nome verdadeiro de Dave. Então se corrigiu. Você realmente veio.
Quem são esses? Perguntou Lon quando ela inspecionou os dois cavaleiros do juízo final seguindo Dave. Eles estão comigo. Então você disse antes que queria um pergaminho de teletransporte para o submundo. Aqui está, disse Dave enquanto entregava um pergaminho de teletransporte para Lon. Estava destinado a levar quem o rasgou para a Fortaleza Vermelha na zona de ataque de Burning Heights. Obrigado, disse Lon enquanto guardava o pergaminho no bolso. Então você veio até aqui só para me dar isso? Eu também preciso comprar algumas coisas da casa de leilões. Ainda antes de Dave terminar suas palavras, você com certeza tem algumas bolas aparecendo aqui, disse uma voz familiar. Dave se virou para ver um cavaleiro de armadura preta atrás dele, onde um guardião de armadura rosa estava ao lado dele. Você chegou aqui rápido, Warlord, Dave disse com um sorriso. Capítulo 113. É ela, Ascensão da Legião Morta-Viva. Por que você está aqui? Perguntou o Senhor da Guerra. Você parece estar entendendo algo errado. Não tenho nenhuma obrigação de explicar porque estou aqui para você, afinal não sou seu subordinado. As sobrancelhas de Warlord franziram quando sua boca se abriu para dizer algo que o cavaleiro de armadura rosa interrompeu dizendo: espere, espere. Não estamos aqui para ver quem tem o maior pau. Podemos ter uma conversa privada em algum lugar? Valentine, eu conheço você, um grande guardião e estrategista, mas ainda não vejo por que deveria ter uma conversa particular com você. Se você tem algo a dizer, apenas soletre. Valentine inspecionou os dois cavaleiros do juízo final atrás de Dave e engasgou quando viu o nível deles. Então disse: parece que começamos com o pé errado. Queremos fazer uma parceria com você. Conceda-nos acesso ao submundo e poderemos lhe dar uma posição elevada em nossa guilda e estaremos apenas sob o comando de Warlord e eu. Você também receberá direitos em qualquer missão e itens que os devastadores encontrarem lá e uma porcentagem de todos os recursos e saques brutos que encontrarmos. Valentine acreditava que Dave aceitaria imediatamente sua oferta. Qualquer jogador morreria para obter uma percentagem fixa do rendimento bruto e do saque que uma superguilda gera, uma vez que irá acumular enormemente e tornar-se uma enorme riqueza num instante. Você parece estar enganado em alguma coisa, porque eu deveria compartilhar com você o que posso fazer sozinho. No momento eu tenho 100% de todo o saque que encontro no submundo. Você é apenas um homem, disse o Senhor da Guerra. Um homem? Você ouviu aquele cara? Dave disse para Ori Galé. Os dois responderam ao mesmo tempo com uma voz estridente e de tremer o coração. Nós somos uma legião. Todos na casa de leilões ficaram abalados com o poder por trás do uivo dos dois cavaleiros do juízo final. Eu tenho um exército sob meu comando, e o que sua guilda pode fazer, eles também podem fazer e melhor. Eles não mentem, não roubam, não traem. Disse Dave, embora não fosse totalmente verdade, ninguém sabia se ele estava mentindo. Depois de ouvir as palavras de Dave, os dois cavaleiros do juízo final falaram novamente. Nunca fome, nunca se canse, nunca medo. Isso surpreendeu Dave, pois ele não achava que os dois cavaleiros do juízo final falariam o bordão da legião, mas ele fingiu calma e calma. Uau, a legião de mortos-vivos é tão legal. Eu me pergunto como podemos participar. O jogador novato falou o que pensava e muitos concordaram com isso. O membro da guilda que informou Warlord e Valentine sobre a localização de Dave falou: você está monopolizando as áreas do jogo sozinho. Como isso é justo? Antes que Dave pudesse responder, Lon Arrow disse: você acha que foi fácil ser um morto-vivo? Obviamente ele teve sorte de chegar lá. Caso contrário, eu teria feito o mesmo e compartilhado isso com todos. Ele está sendo egoísta. Besteira, disse Lon Arrow ao sair em defesa de Dave. Se foi sorte, como você explica que ele deu uma surra no seu mestre da guilda enquanto estava mais de 300 níveis abaixo dele? As expressões do jogador congelaram por um momento. No entanto, antes que ele pudesse responder, Valentine mais uma vez interrompeu. Acalme-se agora, não estamos no jardim de infância. Todo mundo tem suas próprias oportunidades no jogo e Kissentebra aqui conseguiu as suas na forma de um morto-vivo. Mesmo se você me tornar o Guildmaster do Devastador, não vou compartilhar, disse Dave resolutamente. Pelo menos, não por enquanto. Depois de dizer isso, Valentine deu um suspiro de alívio. Ele sabia que Dave devia ter um motivo para não compartilhar e ele não iria isolá-los do submundo para sempre. Tudo bem, então posso te pedir uma coisa, disse Valentine. O que é isso? Quando você está disposto a compartilhar, queremos o primeiro acesso correto. Todos os termos que afirmei antes ainda são aplicáveis e podemos ainda adicionar mais. Apoio financeiro e apoio IRL. Tratamento VIP em qualquer uma de nossas empresas e estações de trabalho pertencentes à Corporação do Devastador. Essa é a vida dos reis, disse um jogador que ouviu a discussão. Tudo bem, vou ter que pensar sobre isso. Mas como eu disse, só quando estou disposto. Isso é seu direito, disse Valentine. Warlord enviou uma PM a Valentine perguntando por que ele estava fazendo tudo isso. Dessa forma, pelo menos temos a chance de obter a expansão do submundo, mesmo que demore algum tempo. Ainda podemos colher benefícios que as outras superguildas não conseguem. É muito melhor que ele nos prometa a expansão do que ter o acesso negado e ele entregá-lo aos outros. Então podemos obter suas informações privadas para discutir isso? Perguntou Valentine. As sobrancelhas de Dave franziram, e quando Valentine percebeu isso ele rapidamente acrescentou. Ah, você não pode me culpar por tentar. Ele disse com um sorriso. Valentine PMD Warlord dizendo, esse cara não é tão simples. Por quê?
Se ele tivesse concordado em nos fornecer informações privadas, ele teria exposto seu verdadeiro eu além da conquista. E temos muitas maneiras de fazer com que ele nos dê o que queremos. Mas agora precisamos agir com cuidado ao lidar com ele. Valentim respondeu. Tudo bem, devemos fazer com que nenhum devastador o machuque. Sim, enquanto esses dois cavaleiros do juízo final estiverem perto dele, não acho que qualquer jogador possa ser uma ameaça para ele. Além disso, mesmo que eles não estejam com ele, não podemos matá-lo. Inferno, devemos até protegê-lo, disse Valentim. Os mods Conquest disseram que matar este Draugr abrirá imediatamente a expansão Deadhelm para todos. Deveríamos matá-lo se ele não estiver acompanhado por aqueles dois. Não, se ele morrer nas mãos de alguma plebe, a expansão não será mais privada e teremos que lutar por tudo lá. Temos que fazer com que ele entregue isso apenas para nós, devastadores. Vocês dois têm estado muito quietos. Discutir coisas em mensagens privadas é rude na presença de outras pessoas que você conhece, Dave falou impacientemente. Desculpas, estávamos apenas concordando com alguns termos. De agora em diante, os devastadores não irão mais persegui-lo, e estamos garantindo sua segurança sempre que você deixar o submundo, disse Valentim. Assim que Valentine terminou de falar, as sobrancelhas dos dois cavaleiros do juízo final franziram ao mesmo tempo e uma sombra apareceu atrás de Dave. Menos 32.666. O HP de Dave caiu instantaneamente para 1%. A pessoa que apareceu atrás de Dave ficou surpresa. Galé instantaneamente atacou o assassino com sua espada e o fez voar, tomando mais de 2/3 do HP do agressor com um golpe. Dave se virou para olhar para o agressor e viu que era uma jovem vestindo uma túnica branca. Misericórdia. Nível 422. Guilda. É apenas um negócio? Classe Assassino das Sombras. Título. Membros das Sombras. Dave sentiu que o rosto da pessoa era um pouco familiar, como se ele a tivesse visto antes. Esse é o detentor do legado Shadow Assassin Mercy, disse um jogador ao ficar surpreso ao vê-la pessoalmente. O legado da classe S? Dave pensou. Or permaneceu ao lado de Dave e ficou em alerta total enquanto Galé atacava decisivamente o assassino. O assassino se escondeu usando Fade. A mente de Dave estava confusa. Ele nunca pensou que o assassino mais forte do jogo estaria atrás dele. Mesmo com a presença dos dois cavaleiros do juízo final, Dave não tinha certeza de sua capacidade de sobreviver ao próximo ataque. Graças à habilidade passiva que ele ganhou quando a primeira Raid Zone foi conquistada. Inflexível, ele nunca poderia levar um tiro, mas isso só lhe concede imunidade por 5 segundos e os segundos já haviam acabado. Valentine e Warlord ficaram alertas e Valentine disse. Todos, protejam-no. Misericórdia. Estamos retirando nossa caça ao Draugr. Vocês deveriam parar, disse Valentim. Uma voz feminina reverberou no corredor dizendo. Não foi só você quem concedeu a recompensa. Receio não poder. Valentina estalou a língua antes de dizer. Podemos dobrar o seu salário. Basta ir embora. Não se trata de dinheiro, são apenas negócios, disse ela. Dave não conseguiu localizar a assassina apenas pela voz dela, que reverberou por todo o salão. Mas seus nervos estavam tensos e em alerta máximo. Uma ideia ousada veio à sua mente. Os dois cavaleiros do juízo final estavam circulando Dave antes que Dave pegasse um pergaminho de teletransporte e tentasse rasgá-lo. Apenas Long Arrow estava na frente dele e notou a curvatura de seus lábios Draugr. Uma sombra apareceu instantaneamente na frente de Dave e logo antes de fazer contato com ele. Bastião, 0. Or aproveitou a oportunidade quando o assassino se revelou e a atacou com sua espada. Ele induziu o assassino a atacá-lo quando mostrou o pergaminho de teletransporte e se preparou para usar Bastião, ganhando 100% de imunidade para negar o dano de explosão. A assassina caiu nas mãos de Dave quando seu HP caiu para 0. E antes que ela pudesse ser enviada para reaparecer, Dave deu uma boa olhada no rosto dela e sua boca não pôde deixar de dizer. É você. Capítulo 114. Contrato Ascensão da Legião Morto-Vivo. Long Arrow rapidamente foi até o lado de Dave e disse. Você está bem? Sim, mas acho que não sou mais bem-vindo aqui. Disse David. Se Mercy estava aqui para tirar sua vida, então provavelmente outros assassinos poderiam estar aqui com o mesmo objetivo. E ele não ousou arriscar sua vida. Agora que Dave pensou sobre isso, vir aqui com os dois cavaleiros do juízo final não foi uma ideia brilhante. Um assassino ainda poderia eliminá-lo. Se não fosse por sua habilidade passiva inflexível, ele já teria sido enviado para reaparecer, perdendo todos os benefícios do Reino Morto. Desde o primeiro ataque, Mercy pousou sobre ele. Os dois cavaleiros do juízo final não tinham a capacidade de proteger Dave de um assassino, e Dave aprendeu isso da maneira mais difícil. A segurança da sua sede é uma porcaria. E você disse que queria me proteger? Dave riu e rasgou o pergaminho de teletransporte em sua mão, desaparecendo da casa de leilões. Aparecendo na Fortaleza Vermelha, Dave suspirou enquanto suas costas ficavam encharcadas de suor. Or e Galé apareceram ao lado de Dave. Isso foi muito perto. Agora os jogadores saberão que podem enviar um assassino atrás de mim. Lidar comigo não seria difícil se eu aparecesse novamente nas áreas dos jogadores. Se eu quiser ir lá novamente, precisarei usar a forma de jogador normal, pensou Dave. Então ele inspecionou seu Ring of the Death God. Categoria, Anel. Anel do Deus da Morte. Item de herança da classe S. Jogador vinculado ao golpe mortal. Requisitos. Nível 0. Não pode ser removido. Estatísticas de bônus.
Tem a habilidade de mudar a aparência de humana para morta-viva. Pode voltar a ser humano. Sifão da morte? Pode deixar o mundo dos mortos-vivos? Cutelo de vida. Selado requer classificação de Cavaleiro da Morte. Selado requer classificação de Cavaleiro do Juízo Final. Selado requer classificação de Cavaleiro Abissal. Dimensionamento. Classe. Acessório de dimensionamento. Classe. Divino. Atualmente nível de toque máximo. Eu esqueci completamente da habilidade Life Cleaver. Eu obtive isso depois de terminar a última missão da morte. Embora eu só precisasse ver as origens dos mortos-vivos e como eles surgiram, ainda era uma missão bem sucedida. Dave pressionou a habilidade mais informações sobre a habilidade Life Cleaver e seus olhos se abriram depois de ler a descrição. Cutelo de vida. Depois de lançar a habilidade, ele invoca 2 SCYTHS off def acima da cabeça do lançador e de seu inimigo enquanto os teletransporta para o limbo. O cutelo salva-vidas reivindicará a vida do agressor se ele não matar o lançador em 2 minutos após o aparecimento do cutelo salva-vidas. O lançador causará 20% de redução de dano, e receba 20% a mais de dano. Não pode funcionar em monstros de classe chefe e em qualquer criatura de classe mítica ou superior. CD de 72 horas. Op. Op op. Dave gritou com uma voz cheia de alegria. Não importa qual inimigo ele estivesse enfrentando, isso lhe daria a chance de enfrentá-lo de frente. Sem a necessidade de matar o inimigo, seria um tiro único quando 120 segundos terminassem. Se ele conseguisse protelar por tempo suficiente, ele poderia facilmente derrubar qualquer monstro. Quanto aos jogadores, isso seria difícil se um jogador estivesse muito próximo do nível de Dave ou muito superior. Como Dave receberia dano maior e causaria dano reduzido. Embora o debuff fosse enorme, ele equilibrava a OP da habilidade. As outras habilidades serão desbloqueadas depois que eu terminar o desafio do Cavaleiro da Morte, do Cavaleiro da Perdição e do Cavaleiro Abissal. Agora estou no nível 155. Preciso subir de nível até o nível 400 para poder aceitar o desafio do Cavaleiro da Morte. Dave verificou seu batalhão e percebeu que os Doomlords não faziam mais parte de seu batalhão. Parece que Delvina os pegou de volta, disse Dave. Em seguida, rasgou outro pergaminho para o Undead Frontier. Assim que apareceu na fronteira dos mortos-vivos, ele foi ao templo enquanto recebia olhares de reverência e agradecimentos de muitos mortos-vivos. Dave assentia e seguia em frente sempre que um morto-vivo o cumprimentava com uma saudação. Delvina. Dave ligou para a mulher velada que estava sentada em um trono nos fundos do templo. Que Centebra, eu sabia que você seria capaz. Agradeço em nome de nossa legião por seu serviço. Está tudo bem, disse Dave. Agora quero recrutar alguns Doomlords. Posso ter o mesmo grupo que você me designou da última vez? Não deve haver problema se você tiver o CP necessário. Eu faço, disse Dave quando se lembrou de seus mais de 3.800.000 CP. Os 3 milhões foram a recompensa por ajudar na captura da Fortaleza Vermelha, e o resto foi o que restou para ele equipar seus mortos-vivos e a si mesmo. Agora que Dave está no nível 155, ele precisará procurar uma armadura melhor para seus subordinados e para si mesmo. Uma notificação apareceu na frente de Dave. Deseja adquirir as seguintes unidades? X10 Doomlord. Preço 200.000 CP. SN? Dave aceitou e os 10 Doomlords foram automaticamente adicionados à interface do seu batalhão. Obrigado, Delvina. A qualquer hora, se eu precisar de alguma coisa, mandarei uma mensagem para a Fortaleza Vermelha, disse Delvina. Dave entendeu que ela teria missões futuras para ele. Então ele sorriu e saiu do templo. Eu tenho que ir para um Undead Shop. Deve haver alguns itens para comprar. Fora da área do templo, a cabana que o comerciante zumbi usava para vender itens se transformou em um enorme armazém. Dave entrou e ficou surpreso com os diferentes sortimentos espalhados por todo o lugar onde um zumbi estava limpando e classificando os itens. Você parece ocupado, disse Dave. O zumbi se assustou e olhou para Dave dizendo: meu cliente favorito. Eu nunca vi um morto-vivo assustado. Bem, mostre-me o que você tem, preciso comprar algumas coisas. Tudo bem, disse o zumbi e uma lista de itens apareceu na frente de Dave. Olhando para os itens, a maioria deles eram equipamentos de baixo nível, nada diferente dos desgastes que ele viu antes. Isso é tudo que você tem? Bem, você ainda é um capitão morto-vivo, então, por enquanto, não posso lhe dar o desgaste para patentes mais altas. Que chatice, disse Dave enquanto pretendia ir embora. Mas, qualquer coisa pode ser discutida com CP suficiente, disse o zumbi enquanto esfregava as mãos como qualquer comerciante ganancioso. Quanto você precisa para me mostrar os itens de nível superior? Apenas um preço baixo de 100.000 CP, sem reduções desta vez, disse o comerciante resolutamente. As sobrancelhas de Dave franziram ao se lembrar da redução de um CP que o comerciante lhe deu. Tudo bem, mostre-me então, disse Dave e 100.000 CP foram instantaneamente reduzidos de seu total. Dave nem recebeu uma notificação ou aviso. Olhando para a nova lista, Dave comprou primeiro as poções de EXP, 3 deles pelo preço de 100.000 CP cada. Depois fui procurar equipamentos. Tudo era de alto nível para ele, mas isso não deixou Dave menos entusiasmado com sua onda de compras. Olhando para a parte da armadura mágica, Dave abriu um grande sorriso ao comprar um lote de 10 conjuntos por 1 milhão CP. O conjunto de armadura era para os Doomlords.
Ele veio com armadura de garra e um ferrão mais afiado, também uma forma atualizada de suas balistas bestas e uma armadura de peito para eles. Usá-los nos Dunlords fará com que pareçam tanques de ferro que causariam estragos aonde quer que fossem. Dave inspecionou a maioria dos itens restantes da loja e a armadura de nível mais baixo que ele poderia usar era o nível 200. Dave comprou vários conjuntos para seus mortos-vivos. Depois de deixar a Undead Shop, Dave tinha um pouco mais de 2 milhões de CP, mas tinha várias atualizações prontas para sua unidade e para ele mesmo. Convocando os Dunlords, Dave deu a todos eles um conjunto de itens especiais do Dunlord. Olhando para os 10 Dunlords ameaçadores e perigosos, Dave ficou satisfeito e decidiu que era a hora de descansar. Ele se conectou por quase 2 dias na vida real e agora estava com sono. Saindo, Dave foi direto para sua cama e teve uma boa noite de sono. Um telefonema acordou Dave depois de algum tempo, onde ele ouviu uma voz familiar. Ei, Sr. Seletal, é Perfect Shot. Pops quer falar com você sobre aquele contrato de programa de TV. Onde você quer se encontrar? Capítulo 115. IRL Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave sentou-se abruptamente na cama e perguntou: onde você está agora? Estou ligando para você de casa, é em Nova York. Se você mora perto, basta chegar ao Times Square e chegaremos lá para conversar mais. Tudo bem, não deve haver problema. Estarei aí em 1 hora, disse Dave ao desligar. Dave então descou outro número e esperou pelo bip. Ei, Dave! Os tímpanos de Dave ameaçaram estourar quando ele ouviu a voz estridente de Lon Arrow. Dave suspirou antes de dizer: Lon, Perfect Shot me contatou para o programa de TV. Seu advogado está disponível? Sim, não se preocupe, ele sempre arranjará tempo para mim. Onde você está agora? Posso ir buscá-lo se você mora perto de Nova York. Dave ficou surpreso, mas disse: chegarei à Praça do Tempo em 1 hora e podemos nos encontrar lá. Tudo bem, vou ligar para o advogado e podemos ir juntos. Disse Lon e desligou. Sua voz continha um pouco de excitação. Provavelmente por conhecer o infame Mr. Seletal IRL. O coração de Dave não pôde deixar de tremer quando percebeu o lamentável estado em que se encontrava. Pensando em como a atitude de Lon Arrow lhe deu a impressão de que ela era uma princesinha, ele viu a disparidade entre sua vida pobre e a vida de classe alta dela. Não importa, eu só preciso acabar com isso, provavelmente serei capaz de ter uma vida boa depois disso. Talvez consertar esses ferimentos não seja mais um problema. Dave se confortou e foi vestir seu melhor jeans e camisa. Depois de sair de casa, percebeu que a loja da senhora Clementine estava fechada. Estranho, ela deveria estar aberta agora. Dave teve uma sensação estranha sobre a ausência de Lady Clementine, mas não se importou muito com isso. Pegar um táxi para Nova York custou a Dave um pouco mais de $100, o que doeu fortemente em seu coração. Depois de pagar ao taxista que o deixou sair, ele foi dar uma mordida. Olhando para os bolsos vazios, foi até o caixa eletrônico e foi sacar algum dinheiro. Mas quando ele olhou para os números da sua conta bancária, seus olhos se arregalaram. $107 mil. De onde veio isso? A mente de Dave estava confusa até que ele se lembrou que aquela era sua parte dos diamantes Lon Arrow vendidos na casa de leilões. Ela já mandou o dinheiro, com isso posso alugar um apartamento melhor, disse Dave para si mesmo. Virando-se para olhar as ruas movimentadas de Times Square, ele localizou um restaurante luxuoso e foi até lá para comer alguma coisa. Preciso comer, parece um bom lugar para comer alguma coisa, disse Dave, enquanto olhava para um restaurante chamado F. Sinatra. Quando Dave entrou no restaurante, o caixa olhou para Dave com um olhar estranho. Como ele viu, Dave estava vestindo jeans velhos e uma camisa que tinha uma mancha de comida que Dave não percebeu ao usá-la. Quando Dave foi fazer o pedido, o caixa pediu ao seu superior para cuidar de Dave. O gerente foi até Dave e o puxou de lado perguntando: o que podemos fazer por você? Perguntou o gerente. O de sempre. Então comida? Dave disse, não reconhecendo o olhar estranho que muitos clientes lhe lançavam. Tudo bem, você pode fazer seu pedido aqui, pague primeiro, disse o gerente com um sorriso e esperou que Dave retirasse o dinheiro antes que o caixa anotasse seu pedido. O gerente não acreditava que Dave fosse realmente capaz de pagar pela comida, pois parecia mais um sem-teto do que um cliente comum. Dave finalmente entendeu que eles o estavam desprezando e isso o encheu de nojo. Dave puxou sua carteira velha mostrando ao gerente as notas de $100 que estavam bem organizadas ali. A testa do gerente ficou encharcada de suor enquanto ele pensava: irmão, se você tivesse tanto dinheiro, mataria você se vestir como uma pessoa normal. Desculpas pelo desconforto, senhor cliente, pode sentar-se e enviaremos o pedido para sua mesa, gratuitamente. Disse amargamente o gerente depois de lançar um olhar sério para o caixa. Dave zombou em seu coração e foi até o canto mais distante. Com a perna manca e ferimentos graves na mão direita, muitos clientes olhavam para ele com olhos de pena e alguns até olhavam para ele com desgosto. O pedido de Dave veio logo depois e houve até alguns extras colocados ao longo do pedido, e uma carta de desculpas. Ele nem se deu ao trabalho de ler. Dave comeu o quanto quis e então ouviu seu telefone tocar. Foi a flecha solitária. Dave, onde você está? No restaurante F. Sinatra, estou aguardando sua ligação e a do Perfect Shot. Tudo bem, estaremos lá em breve, disse Lon Arrow e desligou. Depois de um momento, Dave ouviu o barulho estrondoso de um carro esporte. Um Lamborghini roxo de um modelo que Dave não conhecia estacionou em frente ao restaurante. Todas as pessoas no restaurante se viraram para olhar o carro requintado que acabará de estacionar.
Quanto a Dave, ele estava muito distraído com a comida para cuidar de qualquer cara rico que acabasse de estacionar aquele carro de mais de $1 milhão. Um velho de smoking entrou primeiro no restaurante e abriu a porta para uma jovem de cabelos roxos. Seu cabelo caía sobre os ombros com lábios suaves e doces. Ela tinha uma pele brilhante com cintura de vespa. Ela usava uma minissaia preta justa com uma camisa de marca combinando. Uma bolsa cara pendurada no ombro dava-lhe o ar de uma jovem rica. Os rostos de muitos clientes ficaram colados na figura, exceto Dave, que estava devorando sua comida. O rosto da garota estava olhando para todos os lados, então tirou um telefone da bolsa e discou um número. O telefone de Dave tocou, assustando-o. Ele limpou a mão com um guardanapo e disse: "Ei, solitário." Não recebendo resposta, Dave ficou perplexo até que uma figura apareceu perto dele. "Dave", disse a figura quando Dave se virou e viu a beleza mundial olhando para ele. Dave olhou para trás e não viu ninguém, virou-se e apontou para si mesmo como um idiota. "Dave", disse Lon com um sorriso radiante, e sentou-se ao lado de Dave. Dave reagiu cobrindo a mão direita e disse depois de tossir: "Solitário?" A garota acenou com a cabeça e disse: "Finalmente nos encontramos, não é mesmo, senhor esqueleto?" A última palavra foi dita em tom abafado. "Você parece surpreso", disse Lon. "Sim, nunca pensei que Lon Arrow fosse tão... É lindo", disse Dave com um tom envergonhado. Ele foi pego de surpresa com molho enchendo seu corpo e comida que foi atacada em vez de comida. Ele se sentiu envergonhado, mas Lon não se incomodou. Lon Arrow sorriu ao ouvir o elogio estranho que Dave fez a ela e disse: "Tio Sam, este é Dave, a pessoa que assinará o contrato." "Saudações", disse o velho e sentou-se colocando sua pasta ao lado da mesa. "Desculpe-me, por favor", disse Dave enquanto ia ao banheiro para se lavar. "Merda, merda, merda. E eu pensei que ela seria uma né feia", disse Dave enquanto seu coração ainda batia acelerado com o encontro. Olhando-se no espelho, Dave fez uma careta dizendo: "Muito bem, Dave, você acabou de parecer um completo idiota." Dave lavou as mãos e fez o possível para arrumar o cabelo e voltou para a mesa. Quando ele se sentou, o sorriso encantador no rosto de Lon não mudou por um momento. Mesmo depois de olhar para a mão dele e para a maneira como ele andava, ela não sentiu um pingo de desrespeito ou desdém por Dave. "Tudo bem, então Zoe Hir me pediu para ser seu representante na assinatura de um contrato com uma empresa de TV. Pelo que vejo agora, a outra parte ainda não apareceu." Sim", disse Dave assustado, pois ainda estava um pouco perturbado, mas se recompôs e disse: "Os outros entrarão em contato conosco em breve." E logo depois que ele terminou de falar, seu telefone tocou novamente. "Perfeito? Onde você está?" perguntou David. "Acabamos de chegar na Times Square, desculpe a demora. O papai insistiu em pegar o carro dele e ele desistiu no meio do caminho", disse Perfect Shot em tom envergonhado. "Tudo bem, estamos no restaurante do F. Sinatra. Venha nos conhecer." "Nós?" "Sim, eu trouxe alguma companhia." "Tudo bem, estamos por perto, dê-nos um minuto", disse Perfect Shot e desligou. "Esse cara não é um daqueles TNT?" perguntou Solitário. "Sim, eu os conheci mais tarde e ele propôs esse acordo. Mas ainda me preocupo com minha identidade, então obrigado por trazer, é seu tio Sam. Você não precisa se preocupar com a revelação de sua identidade. Com o tio Sam aqui, garanto que você ficará com a maior parte deste negócio. Só não se esqueça de mim e me leve em mais dessas aventuras", disse Lon Arrow com uma cara fazendo beicinho. Dave sorriu e disse: "Não se preocupe, ainda há muito para explorar no submundo. Sempre podemos ir para lá." O sorriso de Lon Arrow quase derreteu o coração de Dave e então ele tossiu. Não encontrando nada que mudasse de assunto, Dave disse abruptamente: "Ele deve estar aqui em breve." A porta do restaurante se abriu novamente e um velho com uma pessoa mais jovem entrou. O velho tinha porte de empresário. Ele usava um terno clássico por cima de uma camisa branca de gola larga, enquanto o mais jovem vestia roupas de marca e tinha estatura alta e rosto bonito. O jovem usou o telefone e quando ouviu o telefone tocar na mesa de Dave desligou e pediu ao pai que fosse até sua casa. O olhar do jovem ficou preso na figura sentada ao lado de Dave por um momento antes de seu pai o cutucar de volta à realidade. O menino tinha uma expressão envergonhada no rosto, mas ainda assim foi em frente e disse em voz baixa: "Senhor Esquelético?" Dave olhou e acenou com a cabeça, então a pessoa encontrou um lugar e sentou-se à mesa. O velho que estava com ele olhou para o grupo e encontrou um lugar para si. "É a primeira vez que faço negócios em um restaurante", o velho riu. "Há uma novidade em tudo que aparece", disse o jovem e então virou o rosto para Dave e disse: "Então, pronto para os negócios?" Capítulo 116. A advogada Silvana Devil. Ascensão da Legião Morta-Viva. "Estarei representando Dave na assinatura deste contrato, então todas as discussões passarão por mim primeiro", disse o velho que veio com Lon Arrow. "Acredito que não fomos apresentados. Meu nome é Sigvard Smith. Qual é o seu e quem você é?" perguntou o pai de Perfect Shot. "Meu nome é Sam Silvana e sou o advogado da família Silvana", disse o homem em tom estoico. O pai de Perfect Shot olhou para o filho e depois para o advogado com uma gota de suor escorrendo da testa. "Vê, você não seria parente do senhor Dante Silvana por acaso?" "Ele é meu irmão mais novo", disse o velho ainda sem expressão. Lon Arrow tinha um largo sorriso no rosto quando percebeu que o dono da emissora de TV reconheceu seu pai e seu tio. "Meu Deus, por que me fez fazer um contrato com o diabo Silvana?" O coração de Sigvard tremeu. Então, por favor, você pode começar a declarar os termos", disse Sigvard de maneira mansa.
Perfect Shot ainda estava se perguntando por que a atitude de seu pai se tornou passiva. Acredito que você não trouxe um contrato, pois já tenho um em mãos. Deveríamos negociar sobre isso, disse o advogado com um sorriso diabólico. Sigvard estremeceu ao ver o sorriso no rosto do advogado e assentiu. Perfect Shot ainda estava se perguntando por que a atitude de seu pai mudou tão drasticamente. Ele já sabia que seu pai trouxera consigo um contrato que só precisava da assinatura de Dave e tudo estaria feito. Mas agora ele concordou em ver o contrato da outra parte, escondendo o fato de que já tinha um contrato pronto. Perfect Shot não queria atrapalhar a discussão das partes, então permaneceu em silêncio e observou o acordo. O advogado trouxe 2 cópias e deu uma para Dave e Sigvard. Antes que Dave pudesse ler o contrato, Long Arrow falou e disse: "Não se preocupe, Dave, tio Sam escreveu esse contrato depois que eu expliquei tudo sobre Conquest para ele. Ele não é um jogador, mas é bem versado na mecânica do jogo e no valor de tudo dentro dele. Então, não será injusto com você de forma alguma." Dave assentiu, mas ainda leu o contrato, apenas para ficar com os olhos revirados depois de ler alguns capítulos. Os termos não eram muito favoráveis para ele? Ele não disse nada, mas os termos declarados estavam à beira de serem ultrajantes. O pai de Perfect Shot estava suando profusamente quando leu os termos pesados e quando não aguentou mais, ele disse: "Senhor Silvana, nunca pensei em ser injusto com Dave escrevendo isso, mas os termos não são demais? Se você acha que os termos são excessivos, por favor, compartilhe suas ideias comigo e tenho certeza de que chegaremos a um acordo mútuo", disse o advogado com uma voz impassível. Sigvard então disse: "Os termos da seção 7.1, onde nossa empresa de TV precisa pagar um adiantamento de $1 milhão para mostrar a aquisição da segunda Raid Zone. Acredito que isso é um pouco demais. Eu não estaria disposto a pagar uma boa quantia de dinheiro pelo feed de vídeo, mas não temos garantia de que o conteúdo seja atraente o suficiente. Não há necessidade de qualquer garantia. Dave aqui capturou outra zona de ataque, e as informações sobre o submundo serão buscadas por muitas partes do jogo. Ver o vídeo lhes dará o conhecimento que eles não têm e os fará se preparar para seus próprios empreendimentos se desejarem conquistar a zona de ataque no futuro, enquanto baseiam seus planos neste mesmo vídeo. Caso contrário, mas diminuir a quantia para não fazer você se sentir pressionado." Sigvard tinha um sorriso irônico no rosto quando murmurou: "Essa é uma quantia humilde. É mais do que eu ganho em um ano. Então, e quanto à participação? 50% de participação nos lucros não é demais. Além disso, todos os vídeos subsequentes do nosso amigo aqui terão um pagamento antecipado antes de termos o direito de visualizá-los, não é demais?" acrescentou o Sr. Silvana. Os termos estabelecem que qualquer informação divulgada por Dave quando ele estiver no submundo para sua empresa será paga. Qualquer vídeo relacionado ao submundo, por mais trivial que seja, precisará de pagamento. Como antes, informação é poder, e Dave tem muitas informações. Não acredito que isso seja injusto. Quanto à participação, isso é óbvio, 50% de participação deve ser suficiente para sua empresa aproveitar o sucesso de Dave. Com a indústria do entretenimento e a publicidade hoje em dia você pode ganhar de 7 a 8 dígitos em dinheiro apenas com a publicidade incluída nos vídeos dos mortos-vivos viajando pelo submundo. Mas o custo de manutenção e o pessoal, que vai pagar por eles quando damos 50% de participação nos lucros, não parece tão lucrativo para nós. O advogado sorriu antes de dizer: "Esse é o seu problema. Há muitas empresas que estão dispostas a aceitar condições ainda mais duras e você sabe disso. Este acordo aumentará a popularidade da sua empresa e em termos logísticos os ganhos que você obterá serão muito maiores do que o seu lucro atual, não é mesmo, CEO da CCNTV?" "Como você sabia?" disse Sigvard surpreso. "Eu nem mencionei o nome da nossa empresa para ninguém aqui, meu filho também não compartilhou. Já tive um acordo com a sua empresa há alguns anos e ainda me lembro de você. Depois de algumas pesquisas, sei que sua empresa está em um ligeiro declínio. Então ter Dave de volta para aproveitar sua fama irá ajudá-lo em um futuro próximo e distante a voltar às estações de TV mais vistas em todo o mundo." O velho suspirou e foi até a última seção do contrato e assinou. Em seguida passei a cópia para Dave para ele assinar. Assim que Dave assinou seu nome e entregou ao pai de Perfect Shot, este deu a mão para um aperto de mão e disse: "Foi bom fazer negócios com você, Sr. Dave Ruster. Por favor, envie o vídeo de sua última aventura para meu filho aqui, e ele o compartilhará conosco para fazer algumas edições e ter uma equipe profissional para analisá-lo." "Tudo bem, mas e quanto à minha identidade IRL?" perguntou Dave, pois ele não leu todo o contrato. "Tenho outro contrato que todos nós iremos assinar", disse o advogado enquanto trazia outra pilha de papéis e a partilhava entre todos os que estavam sentados à mesa. "Isso afirma que a identidade do Sr. Ruster será divulgada por todo e qualquer contato, mesmo pessoas próximas e membros que trabalham em qualquer um de seus estabelecimentos. Se a identidade de Dave for divulgada sem o seu consentimento ou um ato por sua própria vontade, examinaremos o instigador do delito com todas as nossas forças", disse o advogado em tom firme. "Ah, não se preocupe, não estaremos arruinando nossa própria galinha dos ovos de ouro", respondeu Sigvard, enquanto assinava o contrato e esperava que seu filho fizesse o mesmo.
Depois que todos assinaram, Perfect Shot perguntou a Dave: eu queria te perguntar uma coisa, eu, Sam e Rob estamos sendo caçados pelos devastadores. Eles acham que estamos escondendo sua verdadeira identidade. Então você poderia nos entregar alguns dos pergaminhos de teletransporte para o submundo antes da data de vencimento que fiz com Alfred? Desculpe mano, não posso ajudá-lo com isso. Já assinamos um contrato com Alfred e a menos que vocês estejam no nível 200, não posso lhe dar nenhum. Mesmo assim, você pode não sobreviver ao submundo. Além disso, não se preocupe com a ordem de matar à vista dos devastadores, vou solicitar que ele seja absolvido. Eles não vão dizer não para mim, disse Dave com um sorriso malicioso. Dave entendeu que o tiro perfeito tinha um motivo oculto quando pediu que ele lhe entregasse os pergaminhos de teletransporte muito cedo. Ele mesmo pode ir para o submundo e dar à empresa de seu pai alguns dos vídeos dele se aventurando lá. Naquele momento, não haveria motivo para Dave manter seu acordo com a empresa de TV CCN, já que o filho do CEO forneceria dados suficientes para eles. Sigvard olhou para seu filho enquanto ele dizia: foi uma boa tentativa, filho, pena que ele é um espertinho. O tiro perfeito tinha um sorriso insatisfeito no rosto, mas agradeceu a Dave de qualquer maneira por ajudá-lo a retirar a ordem de matar ao avistar emitida pelos devastadores. Tudo bem, isso deve ser tudo, aguardarei seu feed de vídeo. E espero que possamos trabalhar nisso o mais rápido possível, disse Sigvard ao cumprimentar o grupo e sair com seu filho. Isso deveria ser tudo. Voltarei para casa agora mesmo para finalizar alguns procedimentos e legalizar este contrato. Zoe, por favor, dirija com cuidado, quase tive um ataque cardíaco com você dirigindo, disse o advogado ao entender que precisava deixar os dois sozinhos. Lon Arrow olhou para Dave com um sorriso de gatinho e disse: vamos sair daqui. Vou te levar para um lugar legal, disse ela. O coração de Dave bateu forte e seguiu Lon como um gato dócil. Capítulo 117. Os cintos de segurança são úteis. Ascensão da Legião Morta-Viva. Para onde estamos indo? Perguntou Dave, que estava sendo conduzido para fora do restaurante pela mão de Zoe. Primeira parada, precisamos te dar um cafetão. Conheço um bom lugar que tem roupas finas para você. Zoe sorriu com um sorriso gentil. Uma vez fora do restaurante F. Centara, o olhar de Dave vagou até pousar em um Lamborghini roxo. Que belo passeio! Dave ficou surpreso ao ver o carro esportivo caro, então se lembrou de ter ouvido o barulho do motor que passou pelo restaurante mais cedo. Isto deve pertencer a algum playboy rico. Dave suspirou em sua mente, mas seus olhos se estreitaram lentamente quando ele viu Zoe indo na direção do mesmo carro que ele estava admirando. Sem chance. Zoe pegou o controle remoto do carro e o destrancou, confirmando as suspeitas de Dave. Dave ainda estava surpreso ao olhar para o carro requintado quando Zoe disse: como entre. Dave abriu a porta que subia e sentou-se. O carro tinha um cheiro delicioso e o deixou à vontade quando entrou, mas ele ainda tinha algum nervosismo nele. Coloque o cinto de segurança, disse Zoe e ligou o motor barulhento. No momento em que Dave colocou o cinto de segurança, Zoe acelerou, fazendo com que a cabeça dele grudasse no assento devido ao solavanco repentino. Zoe dirigiu o carro como uma profissional de rally e começou a contornar os carros em velocidades de tirar o fôlego. Caramba! Calma, mulher, disse Dave com uma voz estridente. Covarde? Zoe respondeu e manteve a perna no acelerador. Dave olhou para os números que aumentavam rapidamente no velocímetro do carro e seu rosto ficou em branco. Meu Deus, mulher! Limite de velocidade legal. Você sabe disso? O coração de Dave bateu forte enquanto Zoe aumentava o volume da música ao máximo e agia como se nem o ouvisse falar. A faixa era um heavy metal de alguns músicos famosos de várias décadas atrás. Teria sido uma boa música para ouvir, se não fosse pelos barulhos que Zoe estava enfrentando com os carros que passavam. O que mais irritava Dave era quando Zoe ficava presa no trânsito e começava a gritar com os azarados motoristas da frente, gritando com eles para se moverem mais rápido ou onde eles conseguiram uma carteira de motorista. A certa altura, eles foram parados por um policial que parecia furioso. Quando ele deu a Zoe um aviso severo, ele entregou-lhe uma multa por excesso de velocidade. Ela pegou o bilhete e abriu o porta-luvas onde estavam várias dezenas do mesmo bilhete e colocou-o com eles. Dave ficou pasmo ao ver o número de ingressos. Como diabos você ainda tem sua carteira de motorista? Segredo. Ela disse com um sorriso radiante e pisou no acelerador, aumentando ainda mais a miséria de Dave. Depois de mais alguns minutos de tortura, Zoe finalmente parou perto de um supermall onde Dave deixou o carro, sentindo-se tonto e enjoado. Não é legal, ele disse enquanto mancava para longe do carro. Zoe saiu do carro e disse para ele: finalmente chegamos. Vamos, conheço uma boa loja. Dave seguiu Zoe e entrou no supermall. Várias marcas abriram uma loja dentro do shopping, e Dave só conseguia ficar olhando para os preços exorbitantes dos itens, enquanto Zoe entrava em qualquer loja e dava uma olhada. Dave seguiu atrás dela silenciosamente. A certa altura, ela entrou na loja de lingerie de um famoso estilista. O rosto de Dave ficou vermelho quando ele parou na entrada da loja, mas foi puxado para dentro por Zoe mesmo assim. Zoe olhou para os itens expostos na loja com entusiasmo e pegou alguns para experimentar, e quando Dave ficou sozinho, seus olhos vagaram para um conjunto de itens sedutores e seu rosto ficou branco. Puta merda! O preço dessa coisa custa mais do que 2 meses de salário do meu antigo emprego. Depois de muito tempo e tédio, Zoe finalmente saiu do camarim com um sorriso satisfeito. Você parece estar se divertindo, disse Dave impassivelmente.
Fazer compras é sempre divertido, disse ela. Não para mim que estou seguindo você por aí. Dave não expressou seus pensamentos. O que? Você parece um pouco atordoado. Quer ver o que acabei de comprar? Disse Solitário com uma voz provocante. Sim, quero dizer não. Zoe deu uma risadinha e disse a Dave. Tudo bem, consegui o que queria, agora vamos ver o que consigo para você. Ela disse. Os itens aqui são muito caros. Posso conseguir outras coisas com um preço muito mais barato em outro lugar, disse Dave. Não. Você precisa conseguir as melhores coisas, como eu sei que tem um cara bonito por baixo daquelas roupas e cabelos desgrenhados. Tudo o que você disser, princesa, disse Dave balançando a cabeça. Afinal, ela era uma princesa que conseguia comprar lingerie que valia vários salários do antigo salário de Dave, enquanto ele optaria por roupas mais práticas e menos caras. Uma vez dentro da loja masculina, muitos clientes olhavam para o casal que acabava de entrar e tinham uma expressão estranha no rosto. Afinal, a beleza mundial era uma incompatibilidade com um homem esfarrapado ao lado dela. Uma pessoa bonita até apareceu tentando puxar conversa com Zoe, mas acabou sendo fechada, pois ela o ignorou e caminhou com Dave em direção ao vestiário após pegar algumas roupas de marca na galeria. Dave começou a se vestir e a cada momento saía e recebia comentários de Zoe, que esperava ele terminar de se vestir. Parece muito elegante. Muito normal. Hippie? Simplesmente não. E os comentários de Zoe continuaram até que Dave acabou com uma simples camiseta de marca e jeans de marca que combinavam com sua estatura. Quase certo. Ela disse e então caminhou até os caixas. Lon pegou as roupas velhas de Dave e vasculhou os bolsos das calças. As sobrancelhas de Dave franziram com o gesto dela, então ela pegou a carteira e um telefone antigo e os devolveu a Dave. Ela pegou as roupas velhas e jogou-as na lixeira mais próxima. Por que fazer isso? Esses ainda podem ser usados. Ele disse que esses eram seus jeans e camisa favoritos. Não. Essas coisas são velhas, você não precisa mais delas, inferno. Você deveria jogar todas as suas outras roupas também. Lon então caminhou até o caixa seguido por Dave. Ao se aproximar, abriu a carteira e foi pegar algumas notas de $100 que havia dentro para pagar os itens que comprou. Como já tinha visto a etiqueta de preço, sabia que seu coração sangraria pelo preço da própria camisa e calça que vestia naquele momento. Zoe então agarrou a mão de Dave que estava pegando dinheiro e disse com um sorriso. Meu prazer, mas isso é muito caro. Tenho o suficiente para pagar por isso? Você não precisa fazer isso sozinho, disse Dave. Me chame de Zoe quando estivermos fora do jogo e não. Você não vai pagar um centavo desta vez. Ela disse e trouxe um Mastercard Platina. Por favor, gostaria de pagar por todos os itens que experimentamos no camarim. Todos os itens? Você não gostou disso? Por que comprá-los? Eles podem ser úteis em outras ocasiões, mas por enquanto, isto é o melhor. Ainda precisamos ir para outro lugar. Depois de pagar o preço do item, Zoe levou Dave até a barbearia mais próxima que ficava dentro do Supermall. Ei, Dani, disse Lon dirigindo-se a um homem de aparência jovem que parece ter um gosto estranho por roupas que mostravam os pelos do peito, com um corte de cabelo extravagante e calças um pouco justas. Ei, namorada, disse o barbeiro com uma voz estridente. Oh Deus, quem é esse? Seu homem? Ei, ele não parece muito maltrapilho, mas o que há com esse cabelo? Isso é uma vergonha, disse o homem com total entusiasmo. Lon sorriu um pouco antes de dizer. Basta fazer um bom corte de cabelo para ele, nada muito elegante, se é que você me entende. Disse Lon e sentou-se esperando por Dave enquanto ela pegava o telefone e começava a digitá-lo furiosamente. Agora, o que vamos fazer com você agora? Disse o homem com um sorriso enquanto estalava a tesoura dourada em suas mãos. Dave só conseguiu engolir em seco à mercê do barbeiro exótico. Notas do autor. Tudo bem, pessoal, tenho uma novidade para contar. Então, todos vocês sabem que o Rotu está se tornando premium e amanhã é o dia. Sim, eu sei que é uma pena para muitos de vocês, pois ouvi que muitos queriam abandonar a história porque o premium é caro. Mas cumprirei minha promessa e tornarei os capítulos acessíveis a todos. Muitos ainda desejam me apoiar mesmo depois de se tornarem premium, pelo que sinceramente sou grato. Quanto aos demais que querem ler, mas não podem pagar, sinto realmente a necessidade de pedir desculpas, pois sinto que traí vocês. Antes que alguns comecem as mensagens de ódio, não você, seu durão que está lendo isso e curtiu cada capítulo. Saiba que estou fazendo isso para fazer carreira e quero ter dinheiro suficiente sob mim. Se você ainda quiser abandonar a história, por favor, não só espero vê-lo mais tarde, quando os capítulos premium se tornarem gratuitos. Ou pelo menos para guardar algumas pedras espirituais diárias e ler pouco a pouco. Não quero perder as interações que tenho com os leitores na seção de comentários. Vocês são demais e às vezes acabo rolando no chão de tanto rir das piadas e comentários que todos fazem. Eu sei que esta foi uma longa nota do autor, mas pode ser a última vez que falo com alguns dos meus queridos leitores, e só posso dizer que foi incrível ter vocês comigo ao longo desses 117 capítulos. Obrigado por tudo. Asterisco se curva respeitosamente asterisco. Quanto àqueles que ainda desejam continuar, mesmo enquanto a história se torna premium, gastando parte de seu suado dinheiro com o pobre e velho eu, só posso prometer entregar as melhores e mais emocionantes cenas de batalha e história que puder fazer. Obrigado a todos. Respeitosamente. Biaco. Asterisco tenta não chorar. Falha miseravelmente asterisco.
Capítulo 118. Dê-se a vida, ascensão da legião morta-viva. Dave suportou meia hora furiosamente cortando e penteando. Quando terminou, Dani ergueu um espelho de mão, virando-o para que Dave pudesse ver a parte de trás de sua cabeça em toda a sua glória recém-aparada e enfeitada. Então o barbeiro estalou dramaticamente os dedos em zigue-zague. Agora, este é um homem bonito. Se Zoe ainda não tivesse os papéis sobre você, eu mesmo pegaria você. Dave engoliu em seco enquanto seus olhos se voltaram para Lon, não Zoe no espelho, e a pegou olhando para ele. Ai, sim, isso é muito melhor. Obrigado, Dani, disse Lon enquanto pagava apressadamente ao barbeiro. Obrigado, Zoe. Junto com a gratidão por sua ajuda, havia um toque de orgulho nos olhos de Dave. Ele ficou surpreso ao ver como o novo corte de cabelo mudou sua aparência. Zoe apenas sorriu e disse, ainda há outro lugar para onde precisamos ir. Onde? Perguntou David. Eu ia levar você para jogar boliche ou dançar, mas essas provavelmente não são as melhores escolhas agora. Ela apontou para a mão de Dave. Ele levantou a mão, tentando flexionar a mão e os dedos com cicatrizes. Sim, e ainda tenho que fazer o vídeo para Perfect Shot. Zoe revirou os olhos. Borrin da VII. Há muito tempo para fazer isso mais tarde. Alguns dos meus amigos estão indo para um clube. Nós estamos indo para lá. Zoe era como um redemoinho. Dave não teve chance de recuperar o fôlego desde que o passeio começou. A dupla saiu do Super Shopping e voltou para Times Square em uma das casas noturnas mais famosas do mundo. Copacabana, disse Dave olhando para a grande entrada. Sim, vamos entrar. Tem uma boa banda tocando hoje, enquanto ela entregava o carro ao manobrista. Os porteiros da entrada do clube viram Zoe chegando e soltaram a corda de veludo da porta, sorrindo para ela. Ei, Chris. Ei, Jake. Este é da Ave, enquanto ela passava por eles e passava pela porta. Dave acenou com a cabeça para os dois e seguiu humildemente atrás dela. Ao entrar no clube, seus ouvidos foram presenteados com a última batida de fusão latina e uma voz rouca cantando em espanhol. Luzes laser multicoloridas brilhavam em todas as superfícies e hologramas 3D de aparência sólida tremeluziam e desapareciam na pista de dança. As pessoas dançavam exuberantemente ao ritmo rápido, despreocupadas, movendo-se através dos hologramas e da névoa brilhante que se agarrava ao chão. Dave ainda estava um pouco pasmo por estar ali. Copacabana. Mas um leve sorriso apareceu em seu rosto e ele começou a relaxar e aproveitar a atmosfera exótica e energética do clube chique. Zoe logo voltou para pegar Dave pelo braço e arrastá-lo pela multidão e abriu caminho até o bar. Ficando na ponta dos pés no apoio para os pés para ficar mais alta, ela acenou vigorosamente para um dos homens atrás dele. Yo, Sebastian! Uma dose dupla do seu uísque mais forte. Ela o engoliu em um único movimento, depois disparou para a pista de dança e começou a dançar com abandono selvagem, com uma expressão de alegria irrestrita no rosto. Enquanto Dave observava Zoe se divertindo, suas sobrancelhas se ergueram quase até o cabelo recém-penteado. Talvez ela tivesse esquecido dele. Ele sorriu. Melhor ela se exaurir na pista de dança do que arrastá-lo para sofrer. Ele pediu uma cerveja a Sebastian, o barman, e lhe foi oferecida a escolha entre muitas marcas. A música e o formigamento da cerveja gelada e espumosa lentamente soltaram Dave. A tensão da manhã foi desaparecendo lentamente à medida que ele bebia e apreciava a música e o show na pista de dança. Claro que não era para durar. Depois de algumas músicas, Zoe voltou e arrastou Dave com ela para a pista de dança. Dave fez o possível para seguir o exemplo de Zoe, tentando imitar seus movimentos de dança de espírito livre. Eventualmente, Dave parou de se preocupar e, ajudado pelo brilho quente de sua cerveja, começou a gostar de dançar e se movimentar com ela. Já fazia muito tempo que ele não se soltava assim. Depois de algumas músicas, a música desacelerou e mudou para algo menos selvagem. Precisando de uma pausa, eles saíram da pista de dança e sentaram-se a uma mesa na sala VIP. O estômago de Dave roncava mesmo depois da cerveja. Tem alguma coisa para comer aqui? Você pode fazer o pedido na tela aqui. Ela passou a mão e a mesa exibida exibiu o menu de comida do clube. Dave escolheu alguns pratos leves para experimentar e esperou o pedido sair. Um garçom logo apareceu com os pratos. Enquanto comiam, uma pequena ruiva entrou na sala VIP. Ao ver Zoe, ela foi até a mesa e se dirigiu a Zoe com alegria maliciosa. Aqui está, Zoe. Por que você não me ligou? Zoe franziu a testa ligeiramente. Ela respondeu com um sorriso falso. Olá, Sabrina. Acabamos de chegar. Este é meu amigo, Dave. Seu amigo, a ruiva cantou, seus olhos fixos em Dave. Sim. Zoe desviou a conversa. Acho que toda a turma está aqui, então ela terminou com uma voz nada esperançosa. Sim, Tess e Jenny vieram comigo. Sabrina sentou-se. Estamos procurando uma mesa. Você não se importa que a imponhamos a você, não é, querido? Claro que não. Durante todo o tempo em que a ruiva falou com Zoe, seus olhos nunca deixaram Dave. Ele se sentia como um petisco de cachorro no veterinário ou um pedaço de doce na festa de aniversário de uma escola primária. Antes que Zoe pudesse responder, mais duas garotas se aproximaram, uma loira e uma morena. A loira tinha um sorriso de porcelana perfeito estampado, enquanto a morena tinha uma expressão fria no rosto. Senhoras, sentem-se. Zoe trouxe uma amiga. Sabrina sorriu. Zoe nunca traz amigos homens, pelo menos não heterossexuais. Então, quem pode ser? Perguntou a jovem loira. Dave está e Jenny, e a rainha do gelo ali é Tess, disse Zoe maldosamente. Isso não é legal, Zoe, e o loiro repreendeu. Então, Dave, é raro ver Zoe com um amigo.
Como vocês se conhecem? Talvez dos negócios de sua família? Perguntou Jenny. Lon ficou mais agitado enquanto Jenny procurava o passado de Dave. Dave olhou para a loira impassível. Sou apenas um amigo. Nos conhecemos por acaso e nos tornamos amigos. Não sei nada sobre os negócios da família dela e ela não sabe nada sobre os meus. Constrangidas, as 3 garotas olharam para Dave, mas não obtiveram nenhuma resposta, exceto algumas risadas e frases sociais sem sentido. Jenny notou a mão de Dave. Seu rosto tinha uma expressão feia que ela tentou esconder, mas falhou miseravelmente. Meninas, vejo uma mesa livre ali, vamos tomar um pouco de ar fresco, disse ela levantando-se. Até mais, Zoe, as garotas cantaram maliciosamente, ignorando Dave. Enquanto se afastavam, Sabrina perguntou a Jenny por que eles estavam indo embora, quando estava claro que não havia mesas vazias. Porque eu não estou sentado em uma mesa com uma aberração como ele. Eca, ela disse com desgosto. O que você está falando? Perguntou a morena Tess. Você não viu aquelas cicatrizes nojentas na mão dele? Elas poderiam ser consertadas facilmente. Seu cabelo foi cortado recentemente e até suas roupas são novas. É como aquela música, ele está falido. Um caso de caridade. Zoe provavelmente tem seus motivos para sair com ele. Mas não há necessidade de nos misturarmos com pessoas de classe baixa. Uau, eu nem percebi, disse a ruiva. De volta à mesa, Dave olhou para Lon, ouvindo as megeras se afastarem. Seus amigos? As famílias deles têm negócios com meu pai. Apenas um bando de pirralhos ricos. Eles só andam com pessoas que consideram dignas deles. Basicamente quaisquer outros idiotas ricos. Dave grunhiu e retomou a refeição interrompida, mas a atmosfera passou de alegre a sombria. Zoe xingou as palavras snobs com C em voz baixa, elas azedaram o clima e arruinaram seu dia com Dave. Capítulo 119. Enquanto estou nisso. Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave, deixe-me te dar uma carona para casa. Prometo que desta vez dirigirei com segurança e mais devagar, disse Lon de dentro do carro enquanto estava parado no meio-fio. Ela acrescentou baixinho, lento como uma motorista de velhinha. Ela mordeu o lábio, ela estava tentando fazer com que ele voltasse ao bom humor, trazer de volta um pouco da alegria do dia anterior. Vou pegar um táxi. Obrigado por tudo, foi um ótimo dia, Zoe. O mais divertido que já tive em anos, acrescentou, forçando um sorriso no rosto. Zoe suspirou, deu um sorriso para Dave ao se despedir e depois se afastou. Mais devagar. Sim, certo. Ele murmurou. Então ele torceu a boca em uma careta. O encontro com a loira Jenny e amigos azedou completamente o humor de Dave. Ele fez sinal para um táxi e entrou, dando ao motorista seu endereço. Fechando os olhos, ele inclinou a cabeça para trás e tentou dormir um pouco no caminho para casa. Depois de pagar o táxi, Dave começou a caminhar lentamente até o apartamento. Ele tentou descansar um pouco no caminho de volta, mas seu sistema estava todo acelerado pela excitação do dia. E sua raiva pelo comportamento daquela loira vadia. Ela e seus amigos inúteis. Olhando para a frente da loja ainda fechada da senhora Clementine enquanto passava, Dave sentiu uma necessidade de verificar a intrometida, mas gentil senhora mais velha. Sua batida na porta foi atendida por uma jovem da idade de Dave. O rosto da garota estava tenso e um pouco abatido. Olhar triste. Ela piscou e olhou para o jovem bonito e bem vestido parado na porta, confuso. A garota perguntou educadamente como ela poderia ajudá-lo. Meu nome é Dave, sou um dos vizinhos da senhora Clementine. Não havia abrir a loja hoje, está tudo bem? Bem, não. A vovó está doente. Mas é muito gentil da sua parte ver como ela está. Ela parecia ainda mais triste. Infelizmente, não acho que ela conseguirá abrir a loja novamente. Seria possível eu vê-la? Perguntou David. A garota achou um pouco estranho. Mas então ela ouviu a voz fraca de sua avó perguntando se era Dave que estava na porta e para trazê-lo de volta para vê-la, se fosse. Ela respondeu afirmativamente enquanto o introduzia. Dave acenou com a cabeça com um sorriso solene para os casais de meia-idade sentados ao redor da cama de Clementine. A velha sorriu fracamente para Dave. Oh, eu estava certo. Eu disse que você ficaria muito melhor se cuidasse um pouco de si mesmo e... Ela foi interrompida por um ataque de catarro e tosse antes que pudesse terminar seu pensamento. Uma das mulheres de meia-idade ficou mais pálida do que antes no rosto. Ela gritou em pânico, mãe, por favor, não tente falar, você só vai piorar as coisas. Qual é a condição dela? Por que ela não está no hospital? A aparência mais calma dos homens respondeu. Ela tem uma doença pulmonar crônica e piorou na semana passada. Por que ela não foi para um hospital? Ela pode receber melhores cuidados lá, disse Dave. O homem suspirou antes de responder e todos os 5 membros da família pareciam frustrados e culpados. É simples. As taxas hospitalares são muito altas, não podemos pagar. Faríamos qualquer coisa para ajudar a mãe da minha esposa. Mas mesmo todos juntos, simplesmente não temos os recursos. Não podemos nem conseguir um empréstimo para melhorar os cuidados de saúde para ela. Ele acrescentou amargamente, simplesmente não é um investimento sólido que seria reembolsado. Dave olhou feio, pegou o telefone e descou um número de 3 dígitos. 911. Qual é a sua emergência? A pessoa do outro lado da chamada atendeu. Preciso de uma ambulância o mais rápido possível, disse Dave, dando à operadora o endereço e o nome da família. Jovem, o que você pensa que está fazendo? Eu lhe disse que não podemos arcar com os custos de melhores cuidados, muito menos de uma ambulância e de um hospital.
Você não precisa pagar nada. A senhora Clementine cuidou de mim quando eu precisei. Agora é minha vez de ajudá-la, disse Dave ao encerrar a ligação. Dave, não há necessidade de fazer isso, eu já estou com um pé na cova. Não sei onde você conseguiu dinheiro, mas é um desperdício gastá-lo comigo. Economize e use em você mesmo e em uma garota bonita. Não diga isso de novo, senhora Clementine. Ele a advertiu com uma voz severa. Todos esperaram em um silêncio tenso pela chegada da ambulância. Mas havia algo novo no rosto da família. Ter esperança. Quando a ambulância chegou e os paramédicos bateram na porta, Dave caminhou ao longo da maca e os observou colocar a senhora Clementine na ambulância e partir para um dos melhores hospitais de Nova York. Estou grato a você, meu jovem. Mas sério, por que você está fazendo isso? Perguntou a filha de Clementine. Como eu disse antes, a senhora Clementine sempre esteve ao meu lado quando eu precisei. É justo que eu a ajude agora. Isso é tudo, respondeu ele. Eles entraram em um dos carros da família e seguiram a ambulância de volta à cidade. Quando a equipe levou a maca da senhora Clementine para a área de internação, Dave e os 3 membros da família a seguiram. Na recepção, Dave solicitou e preencheu o formulário de admissão, utilizando sua própria conta bancária e assinando todas as taxas e encargos que possam ser cobrados por todo e qualquer procedimento e tratamento. A filha da dona Clementine começou a chorar, o que fez a neta chorar, e até o genro ficou pigarreando, desviando o olhar e enxugando os olhos. Todos lhe agradeceram por ajudá-los em suas extremas necessidades e depois agradeceram a Deus por ter enviado Dave até eles. A jovem continuou olhando para Dave através das lágrimas com uma gratidão de partir o coração enquanto ele preenchia os formulários. Ele estava começando a ficar desconfortável com toda a atenção e gratidão. Ele deveria ter feito isso anonimamente. Mas honestamente ele começou a entrar em pânico quando viu a senhora Clementine naquele estado, encolhida e doente. E quando ela começou a tossir, ele perdeu o controle. Um médico que passava viu e ouviu a agitação nas internações. A princípio ele estava apenas curioso sobre o que estava acontecendo. Depois seu olhar foi capturado pelas cicatrizes feias na mão do homem que preenchia os formulários. Jovem, por que você não cuidou dos ferimentos em sua mão? Você deveria cuidar disso logo, ou as cicatrizes continuarão a apertar e a prender os tendões e você perderá cada vez mais função. Dave estava concentrado nos longos e complicados formulários burocráticos do hospital e estava quase terminando quando foi surpreendido pela voz do médico. Ele olhou para o médico boquiaberto e depois para as mãos. Bem, estou aqui de qualquer maneira. A pior coisa de fazer isso será preencher outro conjunto desses formulários. Você tem cápsulas com Cast Game aqui? Dave perguntou ao médico. Ele precisava fazer alguma coisa. Era um tiro no escuro, mas ele não saberia se não pedisse. Sim, mas são para pacientes, não para uso público. Pacientes? Sim, temos algumas cápsulas aqui para pacientes que estão com falta de membros ou que não têm a capacidade de se mover e às vezes, aqueles que perderam a visão, ou talvez até mesmo a audição. A conquista lhes dá a chance de voltar a andar ou até mesmo ver. A cápsula é uma das peças de tecnologia médica mais sofisticadas do planeta. Era realmente para isso que serviam originalmente cuidados médicos. Ok. Se vocês só têm cápsulas para os pacientes, então vocês têm um novo paciente. Mas preciso verificar minha conta do Comcast primeiro, disse Dave com firmeza. Siga-me. Você tem sorte de eu ter alguns minutos. Além disso, sou eu quem vai consertar essas suas mãos, então vamos fazer isso, disse o médico. Ele caminhou rapidamente pelo corredor e parou em uma porta que estava marcada como terapia VR. Eles entraram juntos e o médico conversou com a enfermeira do posto de monitoramento. Dave foi até a primeira cápsula vazia e deitou-se nela para acessar o jogo. Quando o scanner reconheceu a impressão cerebral de Dave, concedeu-lhe acesso imediato à sua conta e ele se viu de volta ao submundo. Dave descou um número dentro do jogo e Perfect Shot atendeu. Ei, você está pronto? Vou lhe enviar o vídeo agora mesmo. Envie-me seu e-mail, Adi Dave. Tudo bem, disse Tiro Perfeito. Dave copiou o link do vídeo do jogo e enviou para o endereço de e-mail que Perfect Shot lhe enviou, e aguardou a confirmação do recebimento. Segundos depois, Dave sentiu seu telefone vibrar, sinalizando que tinha uma nova mensagem. Dave desconectou-se e imediatamente verificou a mensagem em seu telefone. Era do seu banco, informando que sua conta estava ativa. Ele tinha um novo saldo após receber um depósito. Um depósito de $1 milhão. David sorriu. Isso deveria ser suficiente. Por enquanto ele disse em voz alta. O que você disse? E isso é tudo que você precisava com a cápsula VR? O médico ficou surpreso. Eu só precisava fazer uma coisa. Agora, onde posso consertar minhas mãos? Essa seria a ala nano e microcirúrgica, meu reino. Siga-me, jovem, disse ele e conduziu Dave a um dos andares mais altos. Finalmente, ele seria capaz de se livrar das cicatrizes desagradáveis e dolorosas e, mais importante, recuperar o pleno uso das mãos. Depois disso, talvez, ele pudesse seguir com a vida, viver uma vida mais normal. Capítulo 120. Teaser Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave foi rapidamente processado no sistema hospitalar e designado para a ala nanomédica. E sim, ele teve que preencher outra pequena montanha de formulários hospitalares e liberações, incluindo formulários para honorários e encargos, muito mais altos do que os primeiros, já que sua cirurgia custaria muito mais do que o tratamento e a internação hospitalar da senhora Clementine.
Sem que ele soubesse, as instalações da tecnologia nanomédica de ponta do hospital, que seria usada para curar suas mãos, estavam na verdade subutilizadas. Os administradores do hospital estavam preocupados com a possibilidade de terem feito um mau investimento e não obterem lucro com o investimento. A nova tecnologia em si era superlativa e muito eficaz, mas era proibitivamente caro e a maioria dos casos para os quais era usado poderia ser tratada com métodos e procedimentos mais antigos e menos dispendiosos. Por essas razões, a administração do hospital ficou excepcionalmente feliz e ansiosa para incluir no sistema qualquer paciente que realmente precisasse das novas instalações e iniciar imediatamente o tratamento e a terapia. Os membros da equipe de cirurgia nanomédica foram avisados e contatados para avisá-los sobre uma nova cirurgia estatística na programação, avisando-os com algumas horas de antecedência para estarem prontos para um longo procedimento. Portanto, foi logo nas primeiras horas da manhã, apenas algumas horas depois de ser internado no hospital, que Dave foi levado para a sala de cirurgia nanomédica e sedado. Enquanto Dave estava inconsciente durante o procedimento de 12 horas para consertar seus antigos ferimentos, o mundo, ou pelo menos o mundo dos jogos fora do hospital, estava em alvoroço. Naquela manhã, a empresa de entretenimento em rede, CCN, anunciou que transmitiria conteúdo de vídeo com cast completamente novo. O anúncio afirmava que o tema do vídeo era a batalha pela segunda zona de ataque e mostraria dois monstros nunca antes vistos que viviam no submundo. O anúncio do próximo vídeo não causou grande rebuliço até que a empresa divulgou outro anúncio, algumas horas depois, de que as duas novas criaturas tinham os níveis mais altos já vistos no jogo. Essa pequena informação gerou bons insights de jogadores, mídias sociais e fóruns de notícias. Então a CCN anunciou que lançaria um teaser ao meio-dia. O teaser mostrou apenas alguns momentos do submundo do ponto de vista do Sr. Seletal, mas a mídia e o público reagiram violentamente. Parecia que os clipes curtos do submundo eram tudo que alguém em qualquer lugar estava falando durante o resto do dia. No trabalho, no noticiário, em casa ou nas redes sociais, o tema da conversa foi o novo vídeo do Conquest. Em poucas horas, as imagens do teaser do jogo foram dissecadas e analisadas por todos os especialistas em mídia e especialistas, em Conquest e por centenas de outros que não podiam reivindicar nem mesmo esses títulos questionáveis. A primeira cena do teaser foi de Dave enfrentando Sornan Salvartert, onde ele disparou um intenso raio laser em seu rosto. O teaser foi cortado da cena antes que o ataque chegasse a Dave. Então Dave estava enfrentando o imenso titã da Terra. O teaser foi cortado novamente, desta vez mostrando o Cavaleiro Abissal d'Água usando sua canção da morte, invocando ondas de matéria escura para fortalecer seus aliados mortos-vivos e ajudá-los contra a maré de cavaleiros demônios que se aproximam. Depois disso, os telespectadores puderam ver alguns momentos de Dave cavalgando nas costas de um Senhor Doom, atacando como cavalaria pesada contra os soldados demoníacos. O sacrifício dos Doom Lords para deixar Dave seguir em frente, e ele se virando e xingando os demônios que mataram seus subordinados fez o sangue dos espectadores ferver. O videoclipe final mostrou Dave no topo de um vulcão claramente prestes a fazer algo importante, mas a cena foi cortada, deixando o que ele estava prestes a fazer para a imaginação do espectador. Uma verdadeira provocação. A tela simplesmente exibia um grande logotipo da CCN enquanto um locutor de voz suave falava: "Sintonize para ver as últimas aventuras do Senhor Esqueleto." Uma legenda apareceu: "Assista hoje na CCN. Vai ao ar às 20 horas. Usa somente na CCN." O logotipo da CCN foi substituído pelo rosto sorridente do personagem Draugr Dave, Senhor Seletal, com a mesma legenda. A imagem final foi estranhamente perturbadora, tão perturbadora que se tornou uma coisa. Pesquisas e pesquisas de opinião mostraram que quase todos os espectadores achavam que se tratava de uma imagem particularmente assustadora. Mas ao mesmo tempo, por alguma razão inexplicável, o fator assustador só fez com que os espectadores quisessem ver ainda mais o vídeo. Capítulo 121. Minas de Pedra de Sangue. Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave acordou sentindo-se sonolento e fraco. Ele sentou-se usando os cotovelos como era seu hábito e olhou em volta. Ele estava conectado a um conjunto de equipamentos ao lado da cama, com um grande monitor de vídeo e outras máquinas que piscavam e que ele meio que reconhecia de dramas médicos, incluindo uma bolsa intravenosa. Ele sabia que estava numa sala de recuperação hospitalar padrão. Ele sabia disso porque era decorado no estilo feio de uma casa falsa que supostamente ajudaria a manter o moral dos pacientes elevado. Dave olhou para as mãos e descobriu que estavam fortemente enfaixadas. Inesperadamente, suas pernas e um quadril também foram envoltos no material protetor branco. Ele sentiu uma coceira por baixo das bandagens, mas ignorou com esforço. Ele recostou-se no travesseiro e suspirou, afastando-se, provavelmente tão relaxado por causa de todos os remédios injetados nele que pensou consigo mesmo. Uma enfermeira entrou na sala logo depois e depois de olhar as leituras digitais que mostravam os sinais vitais e a saúde geral de Dave, ela pediu licença para ligar para o médico. O médico que entrou e cumprimentou Dave foi o mesmo homem que o repreendeu por não ter curado suas cicatrizes antes. Ele cumprimentou Dave e verificou as bandagens, perguntando como ele se sentia antes de ler o prontuário médico do paciente que estava preso na cama de Dave. O médico também liderou a equipe cirúrgica que o operou.
Ele examinou os instrumentos e depois escreveu na tabela por 1 minuto. Ele olhou para Dave. A operação foi um sucesso e você deveria mover as mãos livremente após 3 dias de recuperação do paciente internado e alguma terapia de luz. O médico fez uma pausa e pareceu estar organizando seus pensamentos. Ele falou lentamente. Durante o procedimento surgiram algumas irregularidades que alteraram os parâmetros da cirurgia. O dano em seu quadril e pernas tornou-se relevante para o sucesso geral do que estávamos fazendo. Tomei a decisão de expandir o escopo da cirurgia para também reparar o dano que foi feito a você. Ele fez uma pausa significativa e ergueu o prontuário de Dave, fazendo movimentos de empurrão com ele em Dave. O médico continuou. Com a forma como a tecnologia nanomédica funciona, a mudança no procedimento apenas acrescentou algum tempo à cirurgia. Haverá ajustes nas cobranças da sua conta, mas devem ser relativamente pequenos. Dave ouviu atentamente. Este documento foi um pouco rude, mas realmente gentil. E ele era legal também. Ele não falava tudo sobre tecnologia e dizia um monte de coisas que só um profissional médico entenderia. Mas havia algo acontecendo quando ele falou sobre mudar a cirurgia e as pernas de Dave. Como se ele estivesse tentando dizer algo a Dave, empurrando o prontuário para ele como se estivesse sinalizando. Quando você for para casa, lhe daremos alguns exercícios para mãos e pernas para garantir a recuperação total de sua destreza manual. Enquanto isso, se quiser, podemos colocá-lo em uma cápsula com cast para evitar o tédio. Eu apreciaria isso, respondeu Dave. A senhora que veio comigo antes de eu ir para a cirurgia. Como está o estado dela? O médico sorriu. E pensei que você gostaria de saber sobre ela. Perguntei se poderia discutir a condição dela com você e ela, bem, me deu uma conversa. Aparentemente, apesar da lei, na maneira dela de pensar, se uma pessoa paga pelo tratamento, ela tem o direito de saber o resultado, mesmo que a pessoa que paga não seja o paciente. Seus pulmões estão em péssimo estado, bastante degenerados, foram feridos quando ela era muito mais jovem. Desta vez, seus médicos a estabilizaram e trataram o pior, mas não foi uma solução completa. Ela terá alta hoje, mas precisa voltar regularmente para terapia respiratória e exames para evitar que tenha outra crise. Obrigado por tudo, doutor, disse Dave, realmente grato por saber que seu amigo ficaria bem. Ele sorriu. É para isso que estamos aqui, é o que os curandeiros devem fazer. Posso usar a sala VR agora? É chato ficar aqui o dia todo, disse Dave. Claro, vou mandar a equipe levá-lo para uma cápsula na ala VR. O benefício adicional é que o estado de relaxamento durante o mergulho também deve ajudar na sua recuperação e cura. O médico fez uma anotação final no prontuário de Dave e saiu. 2 enfermeiras se aproximaram e gentilmente transferiram Dave para uma maca, depois o levaram para a enfermaria de VR e o colocaram em uma cápsula. Em outra parte do hospital, uma família de 3 pessoas reuniu-se em torno de uma senhora idosa que acabava de acordar. Como você está se sentindo, mãe? Perguntou a mulher de meia idade. Estou me sentindo muito melhor, Beth. Pela primeira vez em tanto tempo não faz mal respirar. Como você conhece aquele garoto? O marido de Beth interrompeu. Ele pagou todas as contas desta visita ao hospital e prometeu pagar os cheques UPS semanais e o tratamento aqui. Eu lhe digo, isso é mais de 400 mil, não podemos pagar isso nem durante toda a vida, concluiu o homem, parecendo abatido. O nome do menino é Dave, respondeu a velha, olhando pela janela do hospital tentando não deixar as lágrimas transbordarem. Ele é uma pessoa muito legal, sempre me ajudava sempre que podia. Ele trabalhava no posto de gasolina fora da cidade. Posto de gasolina? Nenhum funcionário de posto de gasolina poderia pagar tanto, mesmo que trabalhasse a vida inteira lá. Disse o velho. Não, ele me disse que encontrou emprego pela internet. Vendo quanto mudou para ele deve ser uma boa oportunidade, disse a idosa. Os outros 3 não puderam deixar de suspeitar da história do emprego na internet, mas não tocaram no assunto. Eles não iriam olhar na boca do cavalo presenteado. Ele foi internado ao mesmo tempo que você, vovó. O médico entrou na sala de espera e gritou com ele sobre as cicatrizes em suas mãos. Ele apenas pensou nisso por um segundo, depois disse algo sobre cápsulas VR para o médico. Então os 2 desapareceram no hospital, disse a linda jovem neta. Oh, que bom ouvir isso, Lydia. Pobre Dave, aquelas cicatrizes horríveis o incomodam o tempo todo. E seu quadril manca, então é difícil para ele se movimentar agora. Ele foi atropelado por um carro quando voltava do trabalho para casa, alguns meses atrás, por um motorista bêbado, eu acho. Depois que ele foi atingido, o carro bateu em uma árvore ou algo assim. Que vergonha para quem estava ao volante, simplesmente uma direção terrível. De qualquer forma, mesmo ferido, Dave se levantou e conseguiu tirar o motorista do carro pouco antes de ele explodir. O maldito motorista simplesmente desapareceu, é claro, deixando Dave com todo um novo conjunto de problemas. Os olhos da velha senhora estavam estalando de raiva quando ela terminou de contar a história. Uf, gente, disse seu genro, Jeff, balançando a cabeça. Não existem muitas pessoas no mundo como Dave, isso é certo. E você, Lydia? Se você tiver a sorte de encontrar alguém assim, nunca o deixe ir, Clementine brincou com a neta. Lydia não disse nada, mas suas bochechas ficaram levemente rosadas ao pensar no jovem que salvou sua avó. Agora em segurança nos confins familiares de uma cápsula VR, Dave se conectou ao Comcast. Ele apareceu na Fortaleza Vermelha localizada em Burning Heights. Multidões de mortos-vivos caminhavam por todo lugar. As paredes da fortaleza foram reparadas e a ponte levadiça voltou a funcionar.
Dave encontrou Duhaza ordenando que alguns mortos-vivos fizessem várias tarefas. Saudações, Duhaza. Dave disse ao Lish, Kishin Grabra. Duhaza respondeu com alegria, exatamente o Draugr que eu estava procurando. O senso de busca de Dave formigou como o de seu herói aracnoide favorito de quadrinhos quando ele sorriu e perguntou, para que você precisa de mim, ó honorável cavaleiro do juízo final? Dave perguntou. Encontramos uma antiga mina de pedras de sangue que deve ter um rendimento excelente assim que entrarmos em produção. Ela está localizada no sistema de cavernas sob o vulcão, mas está cheia de feras e demônios. Disse Duhaza. Missão paralela. Classificação da missão B. Você foi encarregado de limpar a mina Blandstone sob o vulcão adormecido de Burning Heights. Recompensa da missão 500.000 XP. Você aceita? SN. Dave pensou na entidade do caos dormindo dentro do vulcão e estremeceu, mas aceitou a missão. Dave abriu sua página de gerenciamento de unidade e pagou o custo de CP para reviver os membros de seu batalhão de mortos-vivos que morreram no cerco à Fortaleza Vermelha. De repente, Dave foi cercado por 120 guerreiros e magos mortos-vivos. Os senhores Doom pareciam tão temíveis como sempre. Os 10 homens escorpiões blindados eram basicamente tanques de batalha pesados, empunhando balistas como bestas. Seus 10 mortos-vivos originais, agora elites, olharam para ele, prontos para receber suas ordens e liderar seus próprios arquivos em seu batalhão de mortos-vivos. Na verdade eram 9. Dave olhou por cima do ombro e lá estava Bud, o autoproclamado Gol guarda-costas, em seu lugar habitual. Dave subiu nas costas do Doom Lord chamado Stinger. Ele assobiou, fez um movimento circular com a mão, depois apontou para os portões em uníssono. O batalhão começou a se mover em direção ao portão. Os mortos-vivos dentro da fortaleza observaram Dave e seu batalhão partirem, acenando para a unidade ou saudando quando eles passavam. Os mortos-vivos deram a Dave o respeito que ele merece. Duhaza riu enquanto o jovem Draugr e seu batalhão marchavam para longe. Ele ficou impressionado com as realizações de Dave, especialmente sua inovação inteligente de cavalgar nas costas de um senhor Doom. Foi uma ótima ideia e o cavaleiro do juízo final até ordenou que um de seus próprios Doom Lords ficasse por perto para servir de montaria quando surgisse a necessidade. O batalhão marchou orgulhosamente através dos portões da fortaleza e uma vez atravessada a ponte levadiça, virou-se para o norte, em direção ao vulcão onde estava localizada a mina de sangue. Kishin Grabra, uma voz estrondosa gritou, aparentemente do nada. Mas quase imediatamente uma pequena colina começou a se mover quando um gigante saiu de debaixo da terra e das pedras. Drama, isso é inesperado. Dave cumprimentou o colosso. Jovem Draugr, aonde você vai? Precisa da minha ajuda? Eu preciso treinar um pouco, Drama. Assim seja. Se você se encontrar em uma situação difícil, use a joia e eu irei em seu auxílio. Adeus, jovem Draugr. O gigante gritou sua despedida e começou a cavar de volta ao solo. Dave sorriu e ordenou que o batalhão voltasse a marchar. Capítulo 122. O poder dos números. A ascensão da Legião Morta-Viva. Chegaram ao sopé do vulcão em menos de uma hora. O solo árido ao redor do vulcão estava repleto de rochas e pedregulhos cor de sangue. Além do contraste entre a cor normal do solo e o vermelho brilhante das rochas, Dave lembrou-se de algumas das fotos da NASA que ele tinha visto mostrando a paisagem rochosa do planeta Marte. Bud, o Gol, quebrou seu silêncio normal, Lord Draugr. Dave olhou para Bud em dúvida. Perfume. Sangue, mas não. Demônios. Eles se escondem. As palavras de Bud foram poucas, mas eram todas as informações de que Dave precisava. Tudo bem. Prepare-se. Formação A. Arqueiros e lançadores na retaguarda. Os arquivos 1 e 2 guardam as unidades de longo alcance, o resto atrás dos senhores Doom. A formação A era uma formação de ponta de lança, com Dave e Stinger, posicionado no meio e 4 Doom Lords de cada lado protegendo-o de ser flanqueado. O último Doom Lord estava na frente dele agindo como a ponta da lança. Dave ordenou que os senhores Doom avançassem em formação, avançando lentamente para a planície de pedras sangrentas, com o resto do batalhão seguindo de perto. De repente, o solo ondulou, crescendo e se movendo como ondas numa tempestade no oceano. Do centro da perturbação, vermes mais grossos que Dave, altos e tão longos quanto um ônibus urbano, saíam de um monte que irrompia do chão. Verme de sangue. Nível 350. Nível de perigo crânio e ossos cruzados. Nível místico. HP 200.000. Dano 15.000 20.000. DN 10.000. Ma 10.000. Habilidades: tocar, escavar e desenterrar o solo para surpreender a presa ou se esconder do perigo. Sufocar envolve um alvo, causando 100% de dano e executando alvos que permanecem nas garras do verme de sangue por mais de 1 minuto. Não pode ser aplicado a coisas não vivas. Consumir suga o sangue da vítima para curar o verme de sangue. A saúde restaurada é 50% do dano causado. Bestiário. Os vermes sanguíneos são demônios cruéis que podem sentir o cheiro de sangue a milhares de quilômetros de distância. Quando estão em desvantagem, eles recuam escavando no subsolo em busca de segurança. Dave gritou para suas tropas: "Este é um bom treino de tiro ao alvo, garotos. Iluminem-nos." Os conjuradores e arqueiros atacaram os vermes por trás dos senhores Doom e então dispararam ataques coordenados com precisão mortal. Título de grande estrategista ativado. Grito de guerra.
Todos os mortos-vivos sob seu comando recebem uma vantagem, bônus de 20% de dano. Seus subordinados têm chance de ressuscitar imediatamente após morrerem, 1% mais 0%. O destino cego de seus subordinados lhes dá coragem. Há 5% de chance de que os ataques feitos por aqueles sob seu comando ignorem os valores defensivos do alvo. Esse número ressuscitado o intrigou. Esquisito. Mas depois de ler atentamente, os olhos de Dave brilharam. Uau! Ele ficou animado com os bônus que o novo título lhe deu. A posição e o comando realmente têm privilégios. Seu regozijo foi interrompido pelos guinchos agudos dos vermes enfurecidos enquanto avançavam em direção à força invasora, tentando atingir seus atacantes. Felizmente, os repugnantes rastreadores nem chegaram perto das unidades de longo alcance que os danificaram. Em vez disso, eles enfrentaram os Dunlords defensores, semelhantes a tanques. Os homens escorpião dispararam continuamente sua balista pesada contra os atacantes, tão rápido quanto puderam carregar os mecanismos. Com sangue negro escorrendo dos buracos feitos pelos parafusos, os vermes continuaram chegando. Sempre que um verme se aproximava demais das balistas, um senhor Doom o encontrava diretamente, com pinças gigantes estendidas. As garras em pinça esmagadoras de pedras cortam facilmente a metade dos corpos se contorcendo em um único lanche. De um lado, 2 dos senhores Doom externos romperam a formação e usaram suas pinças esmagadoras de pedras para enfrentar um grupo de vermes sanguíneos que tentavam contornar a formação, mortal de pontas de lança e flanqueá-los. Outros 2 Dunlords fizeram o mesmo e então o último dos vermes de sangue atacantes foi colocado sob a barragem concentrada dos elementos de longo alcance do batalhão. Os mortos-vivos de baixo nível não conseguiram causar nenhum dano ao verme de sangue, mas a certa altura um deles acertou um golpe e removeu alguns HP. A partir de agora, o lançador de baixo nível que conseguiu diminuir o HP do Blandivor pode ser insignificante. Dave tinha apenas cerca de 100 mortos-vivos, mas e se sua classificação aumentasse e ele tivesse mais mortos-vivos sob seu comando? Os míseros 5% não seriam mais insignificantes. Dave mal podia esperar para conseguir mais tropas para expandir seu batalhão. Era uma loucura lutar sozinho quando o indivíduo podia alavancar uma posição e ter multidões lutando por ele. Este era o verdadeiro poder dos mortos-vivos, o poder dos números. Como diz o ditado, a quantidade tem uma qualidade própria. Sozinho, um único morto-vivo pode não valer muito comparado a um jogador de alto nível, mas quando os mortos-vivos se tornam uma legião, então as coisas mudam, e o mundo tremerá aos seus passos. Longe da agitação das principais áreas de jogo de Conquest, nas profundezas das misteriosas terras inexploradas do submundo, uma matança de monstros começou. Logo para colher saques e XP como recompensa por seu planejamento e táticas bem-sucedidas. Um jovem Draugr observou enquanto seus asseclas mortos-vivos esmagavam uma horda de inimigos demoníacos em comida de verme sangrenta. Capítulo 123. Banquete de sangue. Ascensão da Legião Morta-Viva. Interessante, Dave murmurou enquanto inspecionava o saque de um cadáver de Blandivor. Pedra de sangue X33. Sangue de verme sanguíneo cristalizado X1. Runa de sangue. Dave clicou em Blandstone para obter mais informações. De acordo com as informações do saque, os vermes comem pedras de sangue, então não foi uma surpresa encontrá-los nos restos dos vermes. Ele clicou no próximo item na janela de saque. Algo sobre a descrição do sangue de verme sanguíneo cristalizado parecia vagamente familiar. Depois de olhar para o projeto Shadow Tiger, ele caiu antes de perceber que era semelhante a ele. Eu preciso do sangue cristalizado de um verme das sombras. Talvez haja uma variante desses vermes por perto. Vou procurá-los quando tiver tempo. Dave fez uma anotação para si mesmo para procurar os vermes das sombras mais tarde, então olhou para o último item na janela de saque. Era uma rocha inscrita com milhares de pequenos símbolos escritos. Os pequenos símbolos foram organizados em forma de gota de sangue. Runa de sangue. Runa de arma. Habilidade, roubo de vida. Sifona 50% do dano causado como HP. Uma arma com esta runa de sangue seria inacreditável, curando-me com a força vital do meu inimigo enquanto eu os mato. Eu adoro isso. Ele olhou em volta culpado. Ele geralmente não deixava seu Evil Overlord interior sair tão abertamente. Pegando a runa de sangue, ele posicionou cuidadosamente o item de buff que rouba a vida sobre suas manoplas do Salvarter juramentado. A pedra quebrou, mas os milhares de símbolos permaneceram pairando sobre o desafio como um enxame de pequenos insetos por um momento. Em seguida, eles se derramaram nas manoplas em um fluxo contínuo, fundindo-as de modo que toda a superfície ficasse coberta de pequenos símbolos, assim como a própria runa de sangue havia sido. Então um brilho vermelho inundou as manoplas ficando mais brilhantes até que ele não pudesse mais ver as manoplas. Então a luz morreu e os símbolos desapareceram. Dave inspecionou as manoplas para ver o efeito. Categoria Manoplas. Manoplas do Salvarter juramentado. Uma arma feita pelas mãos do cruel Salvarter juramentado. Dano básico 2000, 3000. Runa de sangue, roubo de vida. Soquete. 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 Requisitos. 300 for. 300 AG e 300 IN. Nível 1. Vinculado a golpe mortal. Atributos, habilidades nível da arma 1. Vinculado a golpe mortal. Atributos, habilidades. Nível da arma 1. Quando usado, aumenta a área da habilidade infernal aura em 5x 5 metros de raio e o dano em 0,5% ramp up.
Aumenta o dano das gauntlets do Salvartret após cada acerto em 2%, limitado a 5 vezes. Burning Fish se rampa estiver ativado, e imbui a arma com dano de fogo, aumentando o dano da arma básica em 20%. Habilidade especial desbloqueada no nível 2 da arma. Habilidade especial desbloqueada no nível 3 da arma. Funcionou. Espere um segundo. Ainda tenho a runa da primeira Raid Zone. Dave procurou em seu inventário a runa demoníaca que caiu quando o Drama matou Didrik. Dave pegou a runa demoníaca e inseriu-a nas manoplas. Erro. Runa incompatível. Droga. Incompatível de novo. Ele bufou, frustrado. Nenhum único de seus mortos-vivos foi morto durante a batalha com os vermes de sangue. Dave estava muito feliz com seu batalhão. Eles atuaram exatamente como ele os ensinou. Dave chamou a atenção de seus sublíderes e deu a ordem. Vá para a mina. Eles se transformaram em ponta de lança e se aproximaram da entrada da mina. Dentro da mina, centenas ou mesmo milhares de estalactites pendiam do teto da caverna. Cada estalactite parecia ter sido feita de gotas de sangue fresco. Aqui e ali, algumas formações de pedra de cor carmesim desciam e encontravam o chão da caverna, formando pilares. Eles avançaram mais na mina e chegaram a um lugar onde ela se ramificava em 2 passagens. Dando de ombros, Dave escolheu aleatoriamente o túnel à direita. Ele designou 2 Dunlords para cobrir a boca do túnel. Eles estavam ficando um pouco apertados de qualquer maneira se fossem menores. Os tanques de escorpiões teriam que cavar através dos túneis. Bud, você está sentindo algum cheiro, amigo? Dave falou enquanto olhava por cima do ombro. Com certeza, o Gol estava lá, cobrindo suas costas como sempre. Só sangue. Muito sangue. Demais. Frustrado, o Gol balançou a cabeça em desgosto, como se quisesse limpar o fedor de seu nariz. Dave percebeu que toda a pedra de sangue ao redor deles, que na verdade cheirava a sangue, estava interferindo no olfato altamente desenvolvido do Gol. Fique alerta. Continuamos avançando. Dave ordenou enquanto se levantava em cima de Stinger para ficar de vigia melhor. Algumas centenas de metros adiante, ele percebeu que a temperatura na caverna havia aumentado. De repente, a parede da mina logo à frente do Dunlord Leader desmoronou e um verme sangrento saiu da emboscada, lançando-se para atacar Dave como uma mola que se desenrolava. Os Dunlords reagiram rapidamente, um deles explodindo para frente com uma velocidade insana para atacar o Blandivor, esmagando-o contra a parede e esmagando a parte frontal do verme monstro entre a carapaça blindada e a pedra em um abraço mortal. Os outros senhores Doom, enfurecidos pelo ataque repentino, dispararam suas balestras contra a parte inferior exposta do verme, com a extremidade dianteira ainda presa contra a parede. O resto do verme de sangue que se contorcia loucamente estava crivado de parafusos de aço maiores e mais pesados que uma lança de tamanho normal. As unidades de mortos-vivos dispararam seus feitiços e flechas de tamanho normal na criatura também. Mas Dave conteve o contingente corpo a corpo, ordenando-lhes que protegessem as unidades de longo alcance e ficassem atentos a outros atacantes. Ele não estava disposto a perder ninguém em uma possível emboscada dupla, se pudesse evitar. Dave lançou uma caveira espectral no verme e o detonou. Ele não obteve um número de dano por causa da diferença de nível. Mas quando o Vor convulsionou pela última vez e seu HP chegou a 0, ele obteve sua XP de suporte. Não demorou muito sob os ataques combinados do batalhão, e no silêncio repentino após o verme de sangue ser abatido, Bud ergueu o nariz, farejando. Forte, à frente ele murmurou, indicando mais adiante no túnel com o movimento do queixo. O túnel se estendia para baixo em linha reta. Muito à frente, sob o brilho fraco da pedra de sangue, o fim do túnel parecia abrir-se, talvez para uma câmara ou caverna. Dave acenou com a cabeça para Bud e o grupo desceu lentamente pelo túnel. Quando chegaram à abertura, o líder Dunlord rastejou silenciosamente em direção ao fim do túnel, apoiado nas pontas de suas pernas. O Homem-Escorpião aproximou-se da abertura, olhou brevemente e depois se virou e acenou com a cabeça para Dave. Dave desceu de Stinger e com Bud cobrindo, aproximou-se cautelosamente para dar uma olhada na sala por si mesmo. A primeira coisa que notou foram as estalactites, as maiores que encontraram até então. Então o movimento chamou sua atenção. No meio da sala havia uma depressão em forma de tigela no chão da caverna, enchendo e transbordando o ninho. Estava um verme gigante preto como carvão verdadeiramente gigantesco. Embora parecesse estar dormindo, o corpo enrolado enrolou-se e desenrolou-se lentamente. Os movimentos da criatura eram uma obscenidade repugnante e narcisista, sua repulsiva pele úmida e gordurosa deslizando e acariciando-se. Sério? Essa coisa é do tamanho de um trem-bala. Definitivamente era muito maior que os vermes de sangue que encontraram e conquistaram. Ele balançou a cabeça, sabendo que ele e o batalhão enfrentariam uma dura batalha em um futuro próximo. Ele examinou a coisa nojenta. Verme das sombras. Nível 400. Nível de perigo crânio e ossos cruzados, crânio e ossos cruzados, crânio e ossos cruzados. Camada, épico. 400.000 HP. Dano base, 20.000, 30.000. DN 12.000. MA 12.000. Habilidades. Restrição sombria. Pode controlar aleatoriamente um alvo através de sua sombra e usá-la para atacar seus inimigos. Toca, desce e ataca do subsolo para surpreender a presa ou se esconder do perigo. Sufocar, o verme envolve um alvo em suas espirais. 100% do dano base. Se ficar enredado por mais de 60 segundos, a vítima será executada. Esta habilidade só funciona em seres vivos.
Consumir o sangue dos inimigos tem um efeito curativo. Saúde restaurada na proporção de 50% do dano causado. Bestiário. Quando se encontram em desvantagem, eles se enterram no subsolo em busca de segurança. Os Shadow Worms são uma variante mutante dos Blood Worms. Eles têm as mesmas habilidades, exceto pela adição de restrição sombria. Silenciosamente, ele se afastou da entrada e voltou para o resto dos mortos-vivos. Subindo de volta nas costas de Stinger, ele gritou para o batalhão. Tudo bem, garotos, isso não deve ser mais difícil do que o Shadow Tiger. Vamos dar um alerta a essa vadia. Para ele, boys. Capítulo 124. Chuva de sangue. Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave gritou um grito de guerra enquanto eles atacavam, afunilando-se pela abertura e entrando na câmara de estalactites de sangue para atacar o Verme das Sombras. No momento em que os primeiros Dunlords cruzaram seu alcance agressivo, o Shadowvor acordou e emitiu um grito estridente tão alto que parecia que picadores de gelo estavam sendo esfaqueados nos tímpanos de Dave. Ele balançou a cabeça para clareá-la enquanto orientava Stinger e os outros senhores Doom. Droga! Essa coisa é mais barulhenta que Long Arrow. A primeira onda de raios da balista Dunlord disparou contra o Shadowvor, seguida por ataques de alguns dos lançadores de maior alcance. O verme gritou ainda mais alto do que antes com o dano que infligiram. O Shadowvor retaliou os atacantes iniciantes com uma habilidade. Invisível por qualquer membro do batalhão de mortos-vivos sob a luz fraca e sangrenta, a sombra do verme se alongou, contorcendo-se pelo chão em direção a Stinger, o Senhor Doom em quem Dave estava cavalgando. Assim que a sombra fortalecida pela habilidade do verme tocou a sombra do próprio Stinger, o cabelo de Dave se arrepiou. Ele ativou a aparição imortal até teletransportando-se reflexivamente para longe de seu poleiro nas costas de Stinger. Reaparecendo contra a parede, ele se virou para se juntar ao batalhão que atacava o verme monstro, agora totalmente agitado. O que ele viu lhe deu arrepios, a ponta da cauda de Stinger, semelhante a um arpão, atingindo o espaço onde ele estava parado. Foi somente graças à sua premonição e reações rápidas que ele conseguiu escapar de um ataque letal de evisceração de seu próprio servo. Sem parar, o Senhor Doom possuído virou sua balista para outros membros do batalhão. Maldita habilidade e restrição sombria, 3 vezes maldita. Ele amaldiçoou enquanto corria de volta para seus mortos-vivos, percebendo como sua montaria de servos havia se voltado contra ele. Acordar. Ele rugiu para Stinger enquanto o furioso Dunlord continuava seus ataques contra seus camaradas mortos-vivos. Não havia indicação de que Stinger iria se livrar da capacidade de controle do verme, restrição sombria. Dave ordenou que 2 Dunlords se afastassem da luta contra o Shadowvor, instruindo-os a manter o furioso Stinger longe dos mortos-vivos ou a conter o Dunlord possuído, se possível. Os guinchos agudos e dolorosamente altos do Shadowvor continuaram a encher e ecoar por toda a mina. Dave percebeu pela primeira vez que não estava apenas gritando de raiva quando o Blood Worms começou a romper as paredes de pedra da câmara em lugares aleatórios. Um após o outro, mais vermes vermelhos menores, mas ainda enormes, mastigaram a pedra e se contorceram para dentro da caverna. Agrupem-se. Dave ordenou que os mortos-vivos de baixo nível se reunissem em torno dele enquanto ele se reunia a eles e sinalizou para 2 senhores Doom se separarem para lhe dar algum apoio de armadura pesada. Ele ordenou que mais 3 senhores Doom interditassem os vermes de sangue que chegavam, deixando os 2 últimos senhores Doom para manter o verme das sombras ocupado. Esperançosamente, um total de 7 vermes de sangue romperam as paredes e estavam atacando os mortos-vivos agrupados. O grande Shadowvor gritou mais uma vez, fazendo com que 2 dos 7 Bloodworms mudassem de rumo e fossem em auxílio do verme maior. Merda! Um dos Blood Worms atacando o grupo de mortos-vivos conseguiu passar pelos Dunlords. Ele se enrolou em torno de um zumbi de nível inferior e usou sua habilidade, sufocar, nos infelizes mortos-vivos. Os outros mortos-vivos atacaram-no tentando libertar seu companheiro, mas quase não causaram nenhum dano. O poderoso verme ignorou os ataques como se fossem alfinetadas. Dave dirigiu os ataques para salvar o zumbi sendo esmagado pelas espirais do verme. Depois de um tempo, Dave poderia jurar que a expressão do que parecia ser o feio rosto do monstro verme era de confusão. Ele riu quando o verme se soltou sobre o zumbi e olhou para ele no que só podia ser perplexidade. Mas isso apenas deu ao zumbi preso a chance de voltar a atacar a massa vermelha de carne que o restringia, apesar de obviamente sofrer com vários ossos quebrados. O Bloodvorin desistiu da asfixia e, em fúria frustrada, literalmente arrancou a cabeça do zumbi usando sua habilidade consumir. Mas isso não foi suficiente para matar o pobre brinquedo de mastigar zumbi. O corpo agora sem cabeça do morto-vivo continuou atacando violentamente o verme de sangue. Ainda mais divertido foi que o verme estava agora mais confuso do que nunca. Consumir não estava funcionando para o Vor. Ele não obteve nenhum HP de cura ao usar a habilidade em sua vítima. Mesmo sem cabeça e com pouco HP, sem mencionar que ele não estava causando nenhum dano ao verme de nível superior, o zumbi ainda lutou. Ele era como um pitbull que simplesmente não desistia, nem mesmo à beira da morte verdadeira. Dave riu alto, surpreso com a persistência do zumbi. Esse foi um zumbi malvado e determinado. Que grande minion! Ele merecia um nome por suas ações, pelos esforços para cometer violência contra seu inimigo e por toda a dor que estava suportando. Como um pitbull. Então vou chamá-lo de cachorro, o zumbi.
Enquanto Dave ruminava sobre seu último esquema de nomenclatura, o HP do Blandivore estava despencando. O verme estava se contorcendo novamente, mas desta vez em agonia. Que diabos? Ninguém está recebendo nenhum dano além da diferença de nível. Então o que é? Envenenado. Mortos-vivos tinham um passivo oculto contra todas as habilidades e habilidades que roubam vidas. Roubos de vida usados em mortos-vivos envenenaram o usuário em vez de curar. Bem, isso resolveu isso. Dog, o zumbi, o manteria ocupado até que seu HP zerasse. Stinger finalmente se acalmou depois que foi puxado junto com o grupo que Dave montava em suas costas e examinou a caverna, tentando manter sua consciência do espaço de batalha elevada. Ele chegou bem a tempo de ver o verme das sombras acertar um dos senhores Doom, fazendo-o voar e bater em uma parede próxima com um estrondo ecoante. A caverna realmente tremeu com o impacto, fazendo com que uma das estalactites de sangue em outra parte da câmara caísse. Por puro acaso, a lança de pedra que caiu atravessou um verme de sangue, causando uma enorme quantidade de dano e prendendo-o no chão. Então foi mais um Blandivore abatido, se não completamente eliminado. Ele direcionou seus mortos-vivos para concentrar o fogo naquele para acabar com ele. Mas a estalactite em queda deu-lhe uma ideia. Enquanto ele continuava avaliando seu espaço de batalha, o próprio Dave estava lançando Sectral Skull toda vez que ele saía do tempo de espera. Mas ele não os estava detonando, ele os fez flutuar. Havia muitos deles agora, pairando no ar como misteriosas lanternas de abóbora, olhando para os vermes. Requa, Doomlords cobrem a retirada. Dave ordenou. Os Doomlords se desvencilharam e recuaram em direção à saída, defendendo o batalhão enquanto o resto dos mortos-vivos o seguiam pela abertura. Guarde a entrada. Dave encomendou os 4 Doomlords com mais HP. 4 senhores Doom estavam na entrada da sala, cobrindo seus irmãos e agindo como uma parede contra os numerosos worms que se amontoavam. Os vermes não conseguiam exibir todo o seu poder devido ao espaço apertado. Os conjuradores e arqueiros estavam atrás dos 4 Doomlords com feitiços e arcos prontos, aguardando ordens. Quando os vermes se reuniram e se aproximaram da entrada, Dave estava acariciando a barba com um sorriso maligno no rosto. É hora de fazer chover a dor. Todas as unidades de longo alcance atiram nas estalactites. Dave ordenou. Então ele estalou os dedos e os crânios explodiram. Uma onda de flechas, feitiços e dardos de balista, todos disparados nas estalactites acima dos vermes que se aproximavam. A caverna tremeu e as estalactites caíram como uma chuva de pingentes de gelo gigantes e sangrentos. Algumas estalactites atingiram primeiro o solo e se estilhaçaram, mas muitas outras atingiram os vermes como meteoros sangrentos, penetrando profundamente e causando enormes danos. Os Undead Boys continuaram atirando no teto, jogando mais estalactites nos vermes que avançavam. Os vermes logo começaram a aparecer almofadas de alfinetes, com lanças de pedra ensanguentada saindo de toda a carne úmida e elástica. Depois de mais algumas barragens, todos os vermes de sangue estavam mortos ou abatidos e perto de morrer. Dave sorriu e ordenou que o batalhão avançasse para acabar com o Shadowvor. Então, de olho no batalhão por precaução, ele começou a recolher o saque. O Draugr estava eminentemente feliz e satisfeito com os dias de trabalho até agora, e como apenas seus mortos-vivos estavam por perto, ele não se preocupou em esconder sua expressão. Qualquer criatura normal teria ficado completamente assustada ao ver o rosto do Draugr. Não demorou muito para que o Shadowvor gritasse uma última vez e sucumbisse ao fogo concentrado dos mortos-vivos. Dave correu para ver que doce saque a inquieto turba de vermes negros deixava para ele. E lá estava, o primeiro item na lista da janela de saque, Shadowvor Bland, querido. Com isso preciso de menos materiais para fazer o conjunto Shadow Tiger. Rindo sozinho e esfregando mentalmente as mãos no verdadeiro estilo do Evil Overlord, ele puxou o projeto para verificar as estatísticas. Ele passou alguns momentos fantasiando sobre a mais recente adição ao seu arsenal. Ele ficou tão feliz em ver o sangue do verme sombrio que não leu além dele para ver o que mais havia na tela de saque para ele. Suspirando de satisfação, ele voltou para a tela de saque para pegar o resto de seu saque. Pedra de sangue X88. Runa das sombras. Livro de habilidades, 2 gumes, épico. Uau! Livro de habilidades de nível épico? Oh sim! Venha para o Papai Dave. Capítulo 125. Evoluir. Ascensão da Legião Morta-Viva. As mãos de Dave vibraram de excitação ao abrir seu prêmio. 2 gumes. Aprenda a habilidade de assobiar um chamado para um minhocão vindo do subsolo. Duração, 1 segundo. O minhocão é hostil ao invocador e aos aliados e inimigos do invocador. A entidade invocada atacará debaixo do solo, engolindo uma área com um raio de 20 metros em uma única mordida, e então desaparecerá. Dano. 20.000 de dano fixo mais 20% de dano básico de arma para cada objeto e indivíduo dentro da área afetada. Bestiário. Os minhocaus são criaturas cruéis e universalmente hostis. Há rumores de que elas sejam a evolução final das minhocas de 10.000 anos de idade. Recarga 20 minutos. Você gostaria de aprender esta habilidade? SN. A boca de Dave se contorceu no sorriso habitual quando ele leu a descrição. É claro que quero aprender a habilidade épica. Sim. A habilidade foi transferida para o Draugr com um flash de luz e o livro se desintegrou em partículas brilhantes. Impaciente para ver sua nova habilidade em ação, ele procurou um lugar para testá-la. Ele riu da ironia quando encontrou o lugar.
Com o sempre presente Búdio seguindo, ele se moveu para ficar na borda da grande clareira em forma de tigela no chão da caverna onde o verme das sombras havia se aninhado. Então ele assobiou para ativar a nova habilidade. Imediatamente a caverna começou a tremer e ele usou corte vertical para pular para trás e evitar qualquer destruição que estivesse vindo em resposta à sua convocação. A terra continuou a tremer e como um enorme buraco, o chão caiu e centenas de presas, cada uma maior que um Senhor Doom, irromperam do chão rochoso ao redor das bordas da depressão circular. Então o círculo afundado de terra desapareceu completamente, sugado pela boca do que quer que estivesse emergindo do subsolo para engoli-lo. Do buraco criado, uma criatura emergiu como uma baleia rompendo a superfície do oceano, quase tocando o teto bem acima. Ele virou-se no ar para mergulhar e se enterrar novamente no subsolo. Dave sentiu uma onda paralisante de terror passar por ele. Ele saiu de seu estado de espanto e choque enquanto observava a cauda do verme desaparecendo no buraco que deixou após seu ataque. A coisa era apenas um verme, cinza e escamoso, mas era do tamanho de um petroleiro. Puta merda, é hostil certo. Abalado, ele voltou ao batalhão para continuar a missão de extermínio. Vamos voltar para explorar o outro ramo da caverna, ordenou Dave. Eles recuaram em direção à interseção dos túneis. Enquanto viajavam, Dave lutou com um problema. Ele queria melhorar a eficácia do batalhão. Ele já sabia que ter mais números lhes permitiria causar mais dano e lidar com inimigos de nível mais alto. Mas ele precisava de uma maneira de manter as unidades que tinha ativas e na luta. Chegaria inevitavelmente um momento em que ele não teria condições de manter o batalhão protegido de uma situação que os exporia a grandes quantidades e taxas de danos. Ele teve que improvisar e se adaptar de alguma forma. Nem todas as suas unidades eram tão resistentes ou mortais quanto os Doomlords, ou tão desconexo quanto o Dog the Zombie. Para manter seus mortos-vivos na luta e vivos, ele precisava de uma maneira de curá-los, durante e depois da batalha. Em circunstâncias normais, um Jihad regenerava HP lentamente. Os Ghouls eram uma exceção. Eles recebiam um impulso em sua recuperação ao comer a carne de seus inimigos, mas nem mesmo eles conseguiam parar no meio de uma luta e se alimentar da bondade carnal de suas vítimas caídas. Eu preciso de alguma maneira de ajudar os boys a se recuperarem de ferimentos durante e após as batalhas. Curadores para os mortos-vivos. Dave ponderou, a luz sagrada cura os humanos, mas é mortal para os mortos-vivos. Eu me pergunto se os lançadores podem curar os Doomlords. Dave então ordenou que um dos lançadores usasse seu feitiço básico de orbe escuro em um Doomlord ferido. 0. Um grande e gordo 0. O Senhor Doom rosnou e tocou o gatilho de sua balista, olhando para o lançador que lançou o feitiço. O mago morto-vivo recuou rapidamente, assustado. Dave riu e fez um gesto calmante para o homem escorpião irritado. Então não funciona com Doomlords. Bem, eles não parecem estar mortos de qualquer maneira. HMMMM. Dave olhou em volta e avistou Dog mal acompanhando o batalhão em marcha. Para a diversão de Dave, Dog carregava a cabeça mastigada e machucada debaixo do braço como uma bola de rugby. Dog the Zombie ganhou seu nome por bem, sua persistência obstinada em não desistir da luta depois de ser esmagado e atacado por um verme sanguíneo. Ele nunca parou de tentar matar o verme, mesmo depois que o verme o decapitou mastigando sua cabeça. Ocorreu a Dave que havia todos os tipos de possibilidades de nomes para o zumbi. Talvez ele não devesse ter escolhido apenas cachorro. Ele considerou Ishabod, ou seria Eadris? Talvez ele pudesse conseguir uma abóbora e um cavalo zumbi para o cara de alguma forma. Depois houve Energizer Bunny, teria sido uma denominação igualmente apropriada, porque ele simplesmente continuou indo e indo. Mas o maldito coelho era irritante e Dog the Zombie soava muito mais legal de qualquer maneira. Ok, cachorro seria agora de volta aos negócios. O HP do Dog estava baixo e ele foi perdendo mais pontos aos poucos. Ele morreria logo se não fosse curado. Dave não teve nenhum escrúpulo em fazer algumas experiências com ele, se isso beneficiasse o batalhão. Ele daria ao zumbi uma medalha ou algo assim mais tarde, quando eles estivessem de volta em segurança ao QG. Ele latiu uma ordem para o mesmo lançador. Você, ataque o cachorro, o zumbi. O lançador não se moveu e parecia claramente infeliz com seu último pedido. Bem, o que você está esperando? Acerte-o já com um feitiço. O lançador engoliu em seco nervosamente e lançou um ataque em Dog. Mais 450. Funcionou. Mas por que não funcionou com o Doomlord? Acho que isso significa que os Doomlords estão vivos de alguma forma, ou pelo menos não são mortos-vivos, embora estejam sob o comando dos mortos-vivos. Deve haver uma história por trás disso. Dave ordenou que o lançador continuasse atacando Dog para curar o zumbi. Os lançadores encheram o HP do zumbi, mas Dave percebeu que Dog ainda estava carregando a cabeça debaixo do braço, em vez de colocá-la de volta no pescoço, onde deveria estar. Cachorro, você pode colocar a cabeça para trás? Dave gesticulou como se estivesse colocando um capacete. Você parece estranho assim. Sem mencionar que todos os outros zumbis do batalhão vão zombar do cheiro se ele mantiver a cabeça enfiada nas axilas daquele jeito. Mas não vou dizer isso em voz alta, isso pode deixar uma cicatriz em sua vida de morto-vivo. Ei, ei. Dog apenas olhou para Dave da segurança sob seu próprio braço e puxou a cabeça ainda mais para trás, como uma criança brincando de bola. Vamos, cachorro, não torne as coisas mais estranhas. Dave ficou intrigado. Por que diabos o zumbi não iria querer sua cabeça de volta ao seu devido lugar?
O ferimento na cabeça estava fazendo com que ele... Não, ele não iria para lá. Ele já havia perdido muito tempo se divertindo com o nome desse cara. Evoluindo. Perguntou Bud com a voz rouca. O que foi isso, Bud? Veja. Bud apontou para o zumbi. Dog estava vibrando em alta frequência como se tivesse agarrado alguns fios elétricos de alta tensão e estivesse sendo eletrocutado até a morte. De repente ele gritou de dor e depois levantou-se, aumentando rapidamente de tamanho. Ele cresceu metade da altura de antes, e agora estava na mesma altura dos senhores pardos. Seus ombros se alargaram e ficaram mais pesados com placas de músculos. Na verdade, toda a aparência de zumbi amaciada e decrépita havia desaparecido. Ele estava cheio de músculos, maiores em todas as dimensões. Ele parecia o maldito Conan, o bárbaro, sem cabeça. Ele ainda carregava a maldita cabeça, mas seus olhos agora brilhavam com um verde virulento. Ele estava mais uma vez olhando para tudo sob seu novo braço musculoso, no que era obviamente a raiva mal controlada da loucura. Fim do vídeo.